Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso podcast Dancecast Brasil. Eu sou Marcelo Grangeiro e eu estou muito feliz com os nossos convidados de hoje. Nós vamos falar de dois temas que eu sou apaixonado. Um é a dança e o outro é o marketing digital. E como isso pode impactar e transformar a sua vida e os seus negócios. Além disso, os nossos três convidados, eles têm grandes resultados e eles decidiram abrir aqui os seus segredos e compartilhar com você tudo o que eles fizeram para alcançar resultados incríveis. E para compartilhar esse podcast comigo, eu estou aqui com a minha querida amiga, parceira e sócia Lívia Cristina. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dancecast Brasil. Esse podcast para a gente falar de empreendedorismo, finanças, mentalidade, comportamento e, claro, muita dança. Nós vamos falar com três pessoas assim que eu sou fã e que, direto ou indiretamente, em algum momento da vida, também já me ajudaram no meu processo, trabalhando aí na dança e no marketing digital. Então, quero apresentar os nossos convidados. Vou começar com ele. Cleudisson, meu irmão, muito bem-vindo, muito obrigado. Ele que já teve aí mais de 10 milhões de faturamentos trabalhando com internet. Mano, conta um pouquinho da tua história aí, se apresenta pra galera. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado também, Lívia, por estar aqui. E a gente tem explorado experiências bem interessantes por meio do marketing digital e a gente está assim, vivendo um momento muito bacana nessa fase, né, recente do Brasil, entrando um pouquinho mais no online, né? Então, assim, acho que temos algumas coisas para contribuir com quem está interessado, quer aprender um pouco mais sobre isso. Rapaz, um cara que faturou 10 milhões, só de eu passar a mão assim nele, assim, eu já me sinto contribuindo. Então, meu irmão. 7 dígitos em um dia também. Ó, temos muita coisa aí. Vamos abrir esse jogo aí, tá? E o nosso segundo convidado é ele, Cleidson Diniz, o criador do método Turma Sempre Cheia. Cara que já fez 6 e 7, tem mais de 600 alunos aí. E já teve mais de 600 alunos na academia. Não é isso, Cleidson? Cleidson, se apresenta um pouquinho aqui para quem de repente ainda não te conhece, irmão. Já estudo isso desde 2014, bem antes da pandemia, já me interessei pelo tema. E o marketing digital, inclusive, me ajudou muito a prosperar na minha escola, né? A escola já tinha algum resultado e depois que eu engatei as estratégias de marketing digital nela, as coisas começaram a andar numa velocidade muito maior. E aí foi que surgiu o método, né? Porque uma vez eu testando uma estratégia na minha cidade que funcionou, por que não compartilhar isso com mais profissionais? Então, a gente criou uma metodologia que tira o profissional da dança de trabalhar com aula experimental gratuita, que é uma estratégia terrível, para conseguir fazer matrículas das pessoas com pagamento antecipado, que é o ideal. Eu já começo discordando de ti, daqui a pouco não vou falar sobre isso. Já vou criar um tumulto aqui sobre isso, mas daqui a pouco a gente fala. Mas, excelente. Mas que bom, meu irmão. Muito obrigado por você compartilhar essa sua descoberta ao universo da dança. Eu agradeço aqui em nome da dança você nos ajudar a realmente fazer com que as nossas turmas tivessem mais alunos e nós pudéssemos prosperar como profissionais. Então, gratidão. Daqui a pouco a gente discute sobre esse tema. Leonardo aí vem inovando com a escola de dança MoveOn, fazendo grandes resultados também com marketing digital e criou o método MoveOn. Conta um pouquinho pra gente sobre essas experiências e resultados. Primeiro de tudo aí, pessoal, muito obrigado pelo convite a todos aqui, Grangeiro, Lívia. É muito importante para a galera toda da dança ter pessoas que criam, saem da inércia e fazem um movimento desse e dão voz às pessoas, né? E a gente está aqui para isso, para dar a nossa voz, cada um vai ter a sua aqui, sua forma de comunicar, a sua dança, o seu marketing, o seu resultado. Então, o que a gente quer fazer aqui é colaborar da nossa forma para que a pessoa tenha a forma dela, né? Conheça o que a gente faz um pouco, aplique lá na escola dela, na aula dela, né? Então, eu gosto muito de marketing, né? Eu sou um dos sócios da escola de dança MoveOn Dance, junto com meu irmão, e a gente brinca lá que a gente não é professor, né? A gente faz a parte administrativa da escola. Eu danço muito pouco ainda. Então, gostei do ainda. Ainda, porque eu acredito demais no poder que a dança tem. É isso que a gente passa para os nossos clientes, para os nossos alunos lá. É sensacional o poder de liberação, o poder de cura que a dança tem. As pessoas procuram por diversos fatores e a gente tem que agradecer elas e também ver que o nosso trabalho é altamente relevante para isso, né? Então, assim, aí, diante disso, nós somos apaixonados pelo marketing e criamos o método MoveOn, porque a gente sentiu muita dificuldade em conseguir nos adaptar dentro do meio da dança. Nós somos da área de exatas, eu sou engenheiro de formação, trabalhei em multinacional e tal. Eu tenho uma parte muito processual, aguçada. E trabalhar com o lado artístico representou um grande desafio.
tanto para mim quanto para meu irmão, né? Então isso fez com que a gente também evoluísse em alguns aspectos, né? De comportamento e tal, mas por outro lado, conseguimos colocar algumas coisas de gestão dentro do negócio, de lançamento, de processos. E eu adoro falar sobre isso, eu quero colaborar com todo mundo aqui. E muito obrigado pelo convite, vamos lá. Cara, que top, né? Aproveitando, antes da gente dar início de fato aqui à confusão, porque não já criar um monte de confusão, já compartilha, salva esse podcast para você assistir, porque eu acho que você precisa assistir ele mais de uma vez. Como professor, quero te orientar numa coisa. Quando você assistir algo ou aprender algo que você considera importante, reveja novamente depois de 1 ou 2 dias de amadurecimento para que você tenha novos insights. A gente só apreende uma coisa quando a gente realmente tem mais contato, coloca em prática e ajusta essas ações que você coloca em prática. Então, eu tenho certeza que esse podcast vai ser um podcast para a galera assistir mais de uma vez, tá? Então, para a gente iniciar assim, para começar, de forma resumida, cara, como é que você entrou nesse marketing digital e nessa dança? Vamos começar assim para as pessoas entenderem mais ou menos como é que foi o teu processo. Uau, são processos diferentes na minha vida, porque eu sou músico desde pequeno, desde 7 anos de idade, então sempre me interessei por arte. Só que a música ela chegou num nível que a maneira que eu me expressava por ela era sempre de maneira profissional, sempre tocando, ganhando cachê, fazendo shows, gravando DVDs e tal, e eu sentia falta no meu coração de me expressar com a arte que eu não estivesse lá como profissional. Foi quando eu descobri a dança de salão. Então eu entrei na dança de salão simplesmente pelo prazer de criar, de brincar, de me divertir ao som de música, mas sem aquele compromisso. A dança ela veio antes do marketing digital. Eu comecei aprendendo forrozinho pé de serra, aquela coisa ali bonitinha. Muitos anos depois que eu tive contato com a gafieira, com zouk, com outros estilos de dança, os quais continuo estudando, tentando aprender para dançar bonitinho. E o marketing ele veio em 2013, 2014, logo ali nos primeiros movimentos ali do marketing feitos pelo Érico Rocha e tudo mais. Então comecei a acompanhar, comecei a estudar e aplicando. E uma coisa interessante, né? Quando um amigo meu falou do Érico Rocha, eu olhei e falei assim, rapaz, deixa eu ver o que esse galeguinho vai falar aí. Aí eu olhei o galeguinho falando, falei, rapaz, esse cara tá com história, esse cara tá querendo me enrolar. Aí eu assisti o segundo vídeo, eu falei assim, esse cara, velho, tá me enrolando, ó. Aí assisti o terceiro vídeo, eu falei, rapaz, esse cara me enrolou, já tô confiante. Já comprei. Porque era muito novo naquela época, 2014 era algo muito, né? E naquela época você trabalhava diretamente com ele, né? No início? Não diretamente. Então, eu vim da área de análise de sistemas, eu vim da área de programação. Então, a minha transição foi começando a fazer um pouquinho dos bastidores que um lançamento requer, até colocar a mão na massa e realizar os primeiros lançamentos. Top. E Cleidson, como é que entrou essa dança e esse marketing digital na tua vida, irmão? Parecido com ele também era analista de sistemas. Temos muitas similaridades, não só o Cleudson Preparados e pela Cleidson. maternidade. Também os dois analistas de sistemas. Sim. Só que eu vivi um pouco estressado, né? Porque para quem trabalha com programação, a qualidade de vida é bem baixa. Você fica realmente muito imerso ali naquele desenvolvimento, muito voltado com computadores, com máquinas. E aí a dança foi a minha redenção. Foi quando eu, perdi a timidez, comecei a ter mais convívio social, mais interação, aumentei meu ciclo de amizade, assim como a maioria das pessoas que conhecem a dança tem a vida transformada. E aquilo foi tão incrível para mim que eu, com a veia empreendedora, eu disse, não, acho que tem uma oportunidade aqui. Eu me considero uma pessoa visionária, de conseguir enxergar que existe uma oportunidade e tentar diferente. E aí eu decidi abrir a minha escola de dança na época, em paralelo, continuava trabalhando, desenvolvendo software e criei a escola de dança. E a escola de dança deu muito certo, porque eu tentei com uma estratégia diferente do que tinha no mercado, depois a gente pode aprofundar mais nisso. E esse diferencial que eu testei funcionou tão bem que a coisa foi expandindo, chegou um ponto onde eu não conseguia mais crescer. Quando atingiu a marca de 250 alunos, eu não conseguia passar disso. E aí eu fui atrás de quê? Marketing. Nessa busca por marketing, encontrei muita coisa relacionada a marketing digital, inclusive, sim, Érico Rocha, acho que é um mentor em comum da maioria aqui. E quando eu engatei na minha escola estratégia de marketing digital, isso lá em 2015, 2016, aí a gente chegou a 600 alunos ativos, né? Passamos de 600. Então o marketing digital ele caiu como uma luva para o presencial também, ou seja, você, que é o que todo mundo aqui que está ouvindo, de repente está interessado também. Tem uma escola,
tem um trabalho presencial, quero trazer alunos para a minha escola. O marketing digital vai te ajudar muito E nisso. ainda bem que tu tá falando sobre isso, porque é uma confusão as pessoas acharem que marketing digital é só para o digital. Aham. Pelo contrário, o que o marketing digital pode fazer para potencializar um negócio presencial, um negócio físico, é, sim, fora da curva. Então, é importante você ressaltar isso e não falar sobre marketing digital, que serve tanto para quem quer empreender no digital, como também para quem quer ter um negócio físico. É muito importante. Que bom que você chegou nesse ponto. Léo, e você, Léo? Como é que entrou a dança e o marketing digital na tua vida? Foi repentino, foi repentino. Eu venho de uma trilha, eu sou engenheiro, trabalhei, né, na iniciativa privada, e eu sempre tive uma vontade de empreender. Porque nos trabalhos que eu participava ali, que eu fazia gestão ou fazia parte técnica, pô, às vezes eu virava à noite, me dedicava bastante, e sempre com aquele pensamento de, caramba, mas eu me dedico tanto, por que que eu não vou me dedicar para mim, né? Por que que eu não vou fazer isso para mim, para eu ter um retorno melhor, para eu me expor mais ao risco? Então, isso é um pensamento de empreendedor, né? Empreendedor que gosta de risco, que quer autonomia. Às vezes eu queria autonomia para tomar algumas decisões dentro das áreas que eu estava, eu até tinha, mas esbarrava em algumas coisas, queria fazer do meu jeito algumas coisas, né? E eu comecei a estudar marketing, cheguei a rodar um tempo uma agência de publicidade com alguns outros sócios, e nessa agência, uma vez eu recebi o meu irmão, junto com um professor dele, né? E a gente estava conversando, esse professor na época dava aula em uma escola, só que ele não conseguia dar aula direito. Tipo, ele não recebia direito, ele não tinha apoio. Às vezes a dona da escola ali reclamava que ele passava um pouquinho do horário e ele queria dar uma atenção a mais para os alunos. Resumindo, a gente chegou num pensamento de que, caramba, por que que você... É até um pensamento, eu acho que meio corriqueiro nesse mundo. Por que que você não tem o seu espaço? Ele, né? Esse professor. E o meu irmão sempre querendo ajudar, e aí ele começou a entrar junto e pesquisar local e não sei o quê. Daqui a pouco voltaram no nosso espaço lá, começamos a falar de nome, aí eu tinha um outro sócio que era muito criativo, em inglês, não sei o quê. Começamos, chegou o movimento conectado, digital. Nessa época eu já estava estudando muito digital, formas de lançamento, Érico Rocha, tráfego pago, são coisas que as pessoas da área de exatas, né, gostam, né, porque o tráfego pago, números e tal, né, então estava estudando isso. E aí a gente chegou no nome, daqui a pouco alugou espaço, depois de um mês foi inaugurado, foi tudo muito rápido. E eu acompanhei esse processo desde o início, eu não era sócio da escola, né, mas eu estava acompanhando e fazendo o marketing dela, ajudando no marketing, nas estratégias. Naquele tempo, comparando com agora, depois de um ano e meio, eu tinha um conhecimento muito limitado, né? Só que a prática, ter que fazer, ter um negócio, ter uma escola, ter que gerar um resultado, ter que pagar as contas, fez com que a gente saísse dessa zona de conforto, né? Fosse para a zona de desconforto e estudou para aplicar, né? Passou um tempo, esse outro sócio saiu devido a algumas coisas de desalinhamento de visão. Eu entrei nessa sociedade e eu, junto com meu irmão, a gente começou a fazer mais empreendedorismo, mais gestão, processos, estratégia de marketing. E aí é o que a gente vai falar aqui, né? Então, veio muito sem querer, tá? Eu até... É complicado para mim porque eu não consigo fazer as aulas, né? Eu não priorizo porque eu sempre estou fazendo alguma coisa para a escola. E eu sei que a dança ajuda demais, cara. E eu vou fazer um comentário para ti interessante, né? O professor ele não tem tempo de fazer a gestão porque ele não prioriza. Tu não tem tempo de fazer aula porque tu não prioriza. Olha que doido. Só que tem uma coisa em comum de vocês três, antes da Lívia falar, que é o seguinte, cara. Eu perguntei assim, ó, fala um pouco sobre a tua trajetória e tal. Aí você fala assim, ó, eu sou analista de sistema. E aí quando eu conheci a dança, vocês não perceberam isso nos três. Não que eu acho que essa outra função seja menor. Mas eu acho que quando vocês falam sobre a dança, o brilho, o olho dá uma brilhada a mais, assim. É interessante isso, né? E aí quando foi falar assim, falou, eu trabalhava numa multinacional e tal. E aí eu comecei a dançar, e aí muda todo o processo. Que legal isso. Mas, assim, é visível, a gente já sabe que quem está dentro sabe que o marketing digital ele é um grande impulsionador, né? De tudo aquilo que você quer transmitir. Mas, para quem está nos assistindo, que ainda não está nesse meio, eu quero que vocês falem de forma bem objetiva como que o marketing digital pode ajudar na dança.
ao negócio. ao negócio, à escola, Às vezes, ao profissional. isso, que às vezes o profissional não tem escola, ele é um profissional liberal. De maneira bem simples, eu diria que é o seguinte, que se você tem qualquer necessidade de ter mais clientes, mais alunos em um espaço, de vender mais um produto, seja qual for, você poderia, antigamente, depender dos meios convencionais, que era usar panfleto, vai para a rua, põe a galera para espalhar panfleto, flyer, coisa do tipo. Você poderia colocar anúncio no jornal, você poderia comprar um anúncio numa emissora de rádio, televisão, por aí vai. E o marketing digital hoje, o que ele faz ele tem a capacidade de atrair as mesmas pessoas, só que sem depender fisicamente de você ir até elas por meio de outdoor, flyer, anúncio. Você usa os recursos tecnológicos para fazer isso por meio de mídia social, por meio de rede social. Então, a pessoa que está com o celular, hoje todo mundo tem um celular na mão o tempo todo, então você usa aquele dispositivo para apresentar a pessoa o que você tem a oferecer. Seja um serviço, um produto, uma aula, um curso, um produto físico, seja o que for. É a maneira que eu conseguiria sintetizar, é usar o poder daquilo que já está na mão das pessoas para levá-las ao mesmo processo, que é vender, oferecer um serviço. Faz sentido, meu cara? Total. Perfeito. Eu acredito que quem trabalha com dança, o marketing digital, ele não é uma opção. Ele é uma condição para você prosperar. Ou você está Repete isso, por favor. Foi bonito. Câmera nele, por favor. Não é uma opção, é uma condição para você prosperar. Você não tem como escolher. Quero ou não quero trabalhar com marketing digital para poder prosperar na dança. Não tem essa escolha. Ou você está lá fazendo um trabalho bem feito, ou você está fora do jogo. E assim, não existe uma regra engessada. Eu acho que cada profissional tem que encontrar o que é que funciona bem para ele. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente chega em produção de conteúdo para as mídias sociais, eu posso te dar uma dica para uma determinada escola e eles começam a aplicar aquela linha editorial que eu sugiro e aquilo não funciona bem, ou o profissional não se sente confortável com aquilo, não encaixa na rotina dele. Então, o que é que te encaixa na tua rotina que você gosta de fazer, que você vai ser consistente, que você percebe que está te trazendo resultado, e o Instagram, o Facebook te dá números. Poxa, isso aqui tem dado certo para mim. Então, repete. Faz isso multiplicar, faz isso crescer. Não necessariamente pega lá um guru que vai te dizer o passo a passo que tem que seguir e fica engessado nas estratégias que o cara te passou, mas isso não está te deixando confortável. Então, acho que também você tem que ter esse jogo de cintura, sabe? De sentir o que é que te dá tesão de fazer, o que é que você gosta de produzir, para poder começar a pensar nesse trabalho. Eu acho que é uma coisa de mentalidade também, né? Então, por exemplo, você pega um professor, se ele se vê como um negócio também, né? Eu sou uma marca remete a um negócio. Eu preciso ter uma área de marketing dentro do meu negócio, né? Então, marketing a gente tem que encarar como se fosse uma área dentro do nosso negócio. E se eu sou um professor que não tem uma escola, eu sou o meu próprio negócio. E eu preciso ter áreas, eu preciso ter ajuda, né? Eu preciso buscar um conhecimento, que às vezes eu não sei. Eu preciso ter um mentor, preciso ter mentores. Eu preciso buscar um conhecimento que eu não sei. Eu não preciso, às vezes, fazer algo ou saber. E aí é muito legal a gente falar aqui também, vou fazer um gancho rápido aqui, que eu não sei, mas olha só, a dança, ela é muito diversa. Professores atendem profissões diversas. Então eu até brinco lá no nosso espaço e falo para as pessoas, olha o poder que esse local tem de network. Então, rapidamente, você olha e fala, caramba, tem um estrategista digital que dá aula, tem um médico, tem não sei o quê. Pergunta, faz uma parceria de conhecimento, de troca, né? Então, respondendo bem a pergunta, encare como um negócio, como uma área dentro da sua empresa, né? Do sua MEI, começa com uma MEI, e vai buscar conhecimento. E aí eu vou até puxar um gancho aqui. Eu mais o Cleiton fizemos uma live muito top sobre network, mas muito top mesmo. Assim, Eu vi essa live. Caramba, tá lá no nosso feed, quem quiser ir lá ver depois, porque, cara, foi muito massa. E era network, assim, pra dança. Eles falam, como é que você pode pra dança, no formato geral? Na verdade, era pra qualquer negócio. Aí no final a gente botou dança. Então, para as pessoas poderem entender esse processo. Você quer falar alguma coisa, Lídia? Eu sempre falo, puxando esse gancho, que se você não sabe, tem alguém que sabe. Você precisa encontrar alguém que saiba fazer. Então, isso é muito comum, vejo, né, pensando nas nossas pessoas querendo ter iniciativa, organizar um evento, criar algo novo para ele. Mas tem alguém que já fez, então pergunta.
para alguém, as pessoas, né? A gente até falou no outro podcast de se ajudar, de encontrar alguém que já tenha feito para te mostrar um caminho. Aprenda com os erros e com os acertos também. Pergunta meu nome, Lívia. Qual é o seu nome? Marcelo Grangeiro. Mas pergunta como eu me apresento hoje para as pessoas. Quem é o Marcelo Grangeiro? É uma ponte. Se eu não souber, eu sei quem sabe. Eu vou atrás de quem, sabe? E se eu não souber quem sabe, eu vou atrás de alguém que sabe quem sabe. Teve um caso, só um parênteses. Simples assim. Eu não sei tudo, não quero saber tudo, porque tem coisa que eu nem quero mais saber mesmo. Tô deixando o meu HD para as coisas que eu quero, né? Mas eu sei quem sabe fazer as coisas, cara. E eu acho que é esse o ponto que as pessoas às vezes ainda não entenderam. Porque assim, eu não preciso saber de marketing digital, eu preciso conhecer quem sabe às vezes de marketing digital e fazer com que essa pessoa me ajude a resolver um problema que talvez eu não quero resolver. Então, é importante que as pessoas, o profissional, entenda que ele não tem uma obrigação de fazer ele tem a obrigação de entender. Porque se ele não entender também, ele vai acabar buscando ajuda em quem não sabe. Aí ele não sabe, ele não tem parâmetro para uma métrica para poder saber se aquilo funciona, não funciona, se dá certo ou não dá certo. Então eu falo muito isso, cara, eu sou uma ponte. Se você precisar de qualquer coisa no meio da dança, só falar comigo, qualquer coisa. Que eu vou arrumar um jeito de te ajudar, né? Quer falar? Posso fazer uma pergunta? Não, ainda não. Eu quero fazer outra pergunta. Acabei de fazer uma pergunta. Cadê eu? Não, calma, já que você faz. Vamos fazer uma pergunta de cada vez, então aproveitar o marco desses caras. Vamos mudar a ordem aqui das respostas pra gente não ficar só fazendo. Deixa eu fazer primeiro, depois faz. Larga de ser coisado, quer fazer um monte de pergunta uma vez. Eu quero falar O que eu ia perguntar é o seguinte, o que eu quero perguntar é assim. A gente vê vários eventos de dança, cara. Um monte de evento de dança. Esses dias um cara, e aí uma coisa real, pra ajudar esse cara. Esse cara falou assim, Marcelo, cara, me ajuda a divulgar meu evento, porque eu tô com um evento aqui, numa cidade que eu não vou falar que é Fortaleza, e aí ele tá com dificuldade na divulgação. Eu falei, tá, mas o que você fez na divulgação? Ah, eu publiquei no meu feed que vai ter o evento e pedi para os professores me ajudarem. E aí os professores não ajudaram. Lógico, como sempre, padrão, não tem nada de errado aí. E a pergunta, cara, como os caras, de fato, porque assim, eu vejo os eventos de dança, cara, ainda sendo muito mal divulgados. Os eventos de dança, os workshops, os congressos, o Cleiton está até depois, ele tem um projeto chamado Workshops Lucrativos, né? Que inclusive, talvez você assista isso num outro momento, mas hoje ele está aqui e está lançando esse projeto aí, né? Carrinho aberto. Carrinho aberto. E é muito importante porque, cara, as pessoas precisam saber como que ele lança esses eventos. Não dá mais para você lançar como antes. Você, rapaz, quanto é que estão cobrando no mercado? Acho que bora botar 200 aqui. Que é assim que eles chegam na precificação, né? Ah, bota 200 dá pra galera pagar. Quando ele vai fazer o negócio acontecer, ele vai ver que lá no final, cara, me lasquei, porque 200 não vai dar pra pagar os custos do cara. Na opinião de vocês, como é que a gente pode usar o marketing digital para, de fato, fazer com que os nossos eventos sejam vistos pelas pessoas certas? Sabe qual que é o grande erro quando as pessoas começam a divulgar qualquer projeto? Pode ser um congresso, pode ser uma turma de dança, pode ser um workshop, qualquer projeto relacionado à dança. Ela solta um fly na internet e ela acha que isso é suficiente. E aí diz assim, o que está acontecendo? As pessoas não estão interessadas. E começa a ficar com raiva de quem não está me ajudando, de que não está dando certo, as pessoas não valorizam a dança. Então, não me valorizam. Isso, aí vem toda essa questão de achar que o problema não está em você, que está fora. Isso é terceirizando a responsabilidade. O meu congresso não deu certo, as minhas aulas não estão dando certo, mas a culpa ou a responsabilidade não é minha. Deixa eu só fazer. Tem uma coisa chamada locus interno e externo de controle. Uhum. Então é só você procurar um pouquinho mais para entender isso, para entender se o problema está no teu loco externo ou no loco interno. Pode continuar, só para deixar. Então, perfeito. E se você quer assumir então essa responsabilidade, ter esse seu locus interno, primeiro, a primeira mentalidade que você tem que ter, não é só vender, não é só querer vender, anunciar, soltar flyers na internet, às vezes o mesmo flyer repetido para ver se as pessoas conseguem ver. Nos grupos de WhatsApp deles, vai mandando toda hora. Que é spam, né? O nome disso é spam. Que é divulgar para e aí é quem importante, não está querendo. E outra coisa, as pessoas não veem, viu? Assim como você também não vê. Você não dá importância para aqueles monte de coisas que vai entrando no grupo de WhatsApp. Por que você acha que o seu é mais importante que o dos outros, né? Pode continuar. Exatamente. Então a ideia é, às vezes, se você quer divulgar um congresso, por exemplo, começa produzindo um conteúdo, mas sem vender o congresso diretamente, fazendo uma antecipação, dizendo que tem algo que está por vir, gerando uma curiosidade nas pessoas, como é que vai ser, como é que não vai ser. Porque no marketing tem uma coisa que eu sempre ensino. Você não faz, primeiro você diz que vai fazer. Você diz, olha, vai acontecer algum dia, aí você vai soltando essas informações aos poucos, as pessoas vão ficar sabendo. Porque o processo de venda, gente, não é assim.
tá aqui para vender, as pessoas vão lá e compram. Você, qualquer pessoa que faz uma compra, você não compra do dia para a noite, você vem sonhando com aquilo, você vem se planejando. E outra coisa, do jeito que tu tá falando aí, a gente acaba, inclusive, atraindo as pessoas que você percebe que vão ter interesse nesse tipo de evento, né? Porque senão você vai ficar falando para todo mundo, você pode até, depois disso, criar um grupo e começar a levar pessoas que têm interesse só nesse assunto. Claro. Olha que simples, né, cara? Continua, perdão. Não, é isso, a linha é essa. Então é um bom começo. É você ir plantando e pensando que o trabalho de vendas, o trabalho de lotar uma turma, de lotar um congresso, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de médio e longo prazo. É um trabalho que você, de repente, para você lotar uma turma, por exemplo, você vai passar 4 semanas trabalhando naquilo ali, se você quiser o orgânico. Se você tiver a estratégia do pago, você consegue encurtar bem isso. Mas não é assim do dia para a noite. Eu vejo muitas escolas de dança fazer assim, coloca o horário na grade e começa a divulgar. E aí já vai começar a aula. É a semana que vem. E aí entra, lógico, na primeira semana vai ter 3, 4, 5 pessoas. E depois continua vendendo e entrando os gatos pingados. Aí como a turma não está lotada, continua vendendo. Então esse processo, assim, desculpem a palavra, mas ele é meio amador. O lançamento é uma venda meio repentina. Eu discordo. Evento, né? Lançamento. Evento, Vamos falar dos dois rapidinho, né? O que é um lançamento? Você vai ter um evento que você vai fazer, né? Imagina que a gente vai ter um show do Gustavo Lima, né? É um show, é um evento. Eu preciso lançar esse evento, né? Gustavo Lima é uma marca, ele não precisa de tanto tempo, né? Uma marca, se a gente pegar no Google, ela parece orgânica, né? Porque ela já tem autoridade, ela já tem relevância. O tempo já aconteceu para trás, ele já trabalhou. Já, exatamente, de forma orgânica, né? O que é um lançamento? É eu preparar esse evento para eu divulgar, né? E depois o nosso especialista aqui realmente faturou 10 milhões vai falar melhor, tá? Mas olha só, como que a gente faz um evento? O evento a gente tem que ter antecedência para fazer. A não ser que a gente seja uma marca ou que tenha uma base muito forte, tá? Senão a gente pode realmente jogar tempo fora, tá? E outra coisa que eu vou falar que é um pouco fora do que a galera faz é assumir o risco. O que é assumir o risco? Ah, eu vou fazer o evento com o meu parceiro tal. Divulga para mim. Não. Entende um pouco sobre estratégia de divulgação, tráfego pago. Não estou falando para não fazer a parceria, tá? Mas o que eu estou falando é assumir o risco, estudar algumas coisas que hoje o pessoal não faz direito, tá? Uma delas é o tráfego pago, a gente vai entrar em outras aqui, com certeza, tá? E fazer uma estratégia diferente. Fazer algo diferente, né? Ter um evento com antecedência, pensar nele com antecedência, pensar numa oferta e ter bem claro qual é o seu público-alvo, tá? Então você tem que entregar algo de valor ali. Só que, se eu fosse falar uma coisa aqui, que eu falei várias, eu posso estar atrapalhando, 80-20. Foca, cara, divulga isso com mais antecedência. Tenha o seu público-alvo em mente e faça uma divulgação diferente do que o pessoal está fazendo hoje. Ó, o que vocês disseram tem sentido, mas tem uma questão mais específica na questão da antecedência, que é o seguinte. A minha visão de quem é aluno, então me desculpem os profissionais de dança, é a visão de um cara que já fez muita aula, já foi para muita escola, já fez muita aula, e o que é que eu deparei... E foi para muitos eventos também, né? Para muitos eventos. E o que é que eu me deparei em grande parte das aulas e workshops e seminários que eu fui de dança na minha vida? E teve um ano, teve uns 2, 3 anos que eu fui para muitos. Eu já perdi a conta do número de, assim, fui no evento em tal lugar, São Paulo. Aí tinha lá X professores. 2 meses depois, um evento similar no Rio de Janeiro. Quase que os mesmos professores. Depois de 3 meses, em Brasília também. Não era incomum ver os caras dando a mesma aula em São Paulo, no Rio, Brasília. Não era incomum eu ir para o workshop e chegar assim, eu tô falando assim, você pagar uma grana, o professor falar, aí galera, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó, dança livre aí para eu sentir como é que vocês estão aí evoluindo. Aí você viu o cara chamar a parceira lá no cantinho e ele já ensaiar com ela, queria ensinar naquela aula que você pagou 200, 300, 500 reais. Então, assim, não é novidade que os profissionais de dança de salão, eles têm um pouco, assim, tem pouco comprometimento em relação ao cronograma, em relação a elaborar uma aula. Então, a primeira coisa, para pensar no evento, não basta, ao contrário de chamar o Gustavo Lima, qual o lance do Gustavo Lima? Todo mundo sabe qual é o repertório, qual é a música, a sensação, aquele lançou mês passado. Se eu vou chamar 3 professores para dar aula num workshop meu, não é garantido que todo mundo vai saber o que eles vão ensinar. Então, primeiro, o evento é para quem?
É para que tipo de público? Para quem está começando, intermediário ou avançado? O evento, ele tem quantos dias? Ah, ele vai ser dia 2 e dia 3 de tal mês. Mas espera aí, que horas começa a aula? Porque de repente, para o cara que quer se inscrever, se a aula começar às 8 horas da manhã, ele já não pode. Mas se for só à tarde, ele pode. Então, as pessoas não trazem isso na hora de divulgar Não evento. levam em consideração o que as pessoas Precisam. querem. Ou Então, precisam, né? vamos lá. É se colocar no lugar do aluno. Peraí, é todo mundo que pode fechar um sábado e domingo inteiro e fazer aula à vontade? Calma aí. Quantas aulas? Quais aulas serão? O que os professores convidados vão ensinar nesse congresso, nesse evento? Eu faria um evento assim, uma divulgação, não apenas professor X e Y estarão aqui, mas olha, os professores X e Y vão ensinar as bases e o fundamento de tal coisa. Os outros dois vão ensinar uma espécie de um giro diferente. Você aplicar o que vai ser ensinado na divulgação, ou seja, você afunila um pouco, mas você melhora. A pessoa tem a percepção de valor. E aí já até entra nessa parte de produção de conteúdo, né? Porque ele pode produzir conteúdos com base nesses temas de aula. Para a pessoa já ter uma experimentação ali. Além disso, o seu evento é só local? Porque, poxa, quantas pessoas de outros estados gostariam de estar lá presente, mas eles ainda não sabem em que local vai ser, ele fica próximo de onde, quais são os hotéis parceiros que eu posso usar como referência. Pensa no evento físico, como você falou. Eu estou fazendo agora um evento físico em março e nós já fechamos já as inscrições, já esgotamos. E aí nós fizemos isso. Quando você entra na página do evento, lá tinha todos os palestrantes, clareza, o que vai ser ministrado em cada um dos dias. Esse convidado, que é um cara que trabalhou na Globo, ele vai ensinar tal coisa. A gente chegou nesse detalhamento. Os hotéis parceiros, qual é a distância média, não vai ser em São Paulo, quais são os meios que você precisa para chegar de São Paulo até Sorocaba, e como é que... Entende? A gente tem que prover as pessoas de informação. Então, a antecipação é importante, mas com detalhes. Clareza porque, na proposta. Senão vai ser o seu evento de dança no mês de janeiro, o dele no mês de fevereiro. O que tem de especial? O que tem de diferente? O que vai me fazer chamar atenção para ir no de janeiro e não no de fevereiro? O que eu vou aprender? Exato. O que eu E vou aí, aprender? finalizando, eu gosto de pensar no evento como um filme. E a antecipação é um trailer. E o problema é que, geralmente, a antecipação são trailers mal feitos, que se resumem a um flyer. Mas caramba, cadê esse professor dançando alguma coisa? Meu Deus, que legal isso. Aí faz um corte de outro professor convidado que está mostrando uma outra habilidade dele. Eu acho que é mais interessante para um cara ver isso, uma página completa, com... Enfim, dá para melhorar esse processo. Faz sentido? Total. Faz demais, é uma mega oportunidade. Né? E eu acredito assim, ó, uma ótima forma das pessoas entenderem essa questão de fechamento de workshop, de congresso, ele começar pelo fim. Sim. O que ele quer alcançar? Eu quero alcançar o quê? Eu quero alcançar 300 alunos, quero trazer 20 professores. Começa pelo fim, como é que você se sente lá no final? Aí você vai trazendo do final para o começo o que você precisa fazer para chegar Isso para o professor e para o aluno isso para o organizador do evento, o idealizador, né? E ele ajuda com o que aí o aluno precisa. Isso. O que o aluno terá aprendido ao final de 2 dias. Perfeito. Porque se for para passar mais 8 horas fazendo aula, e para 2 bailes, caramba, o que é que tem de diferente dos demais? Né? Assim, eu digo isso por mim, porque no início a questão marketing digital era muito complexo, muito cheio de detalhes, muito cheio de informações, de termos que a gente desconhece, né? E eu acho que o Cleudson, ele tem uma explicação, uma associação, como, né, teve essa muito simples, de como é esse processo. Então, como é que eu entendo essa questão do marketing digital como se fosse um relacionamento na vida real? Uau! Como é que é um relacionamento na vida real? Né? Você se apresenta, você gera interesse. Você não chega em nenhuma menina no meio da balada dando carteirada. Oi, tudo bem? Pedindo ela em casamento. Eu sou juiz federal, eu tenho uma casa de 4 quartos, eu tenho um carro importado, você quer casar comigo? Ninguém faz uma loucura dessa. Aí você fala, até faz se o cara for sem noção, né? Mas não é o caso. Mas a gente... A versão dele vai ser baixíssima. E às vezes ele vai pegar um lead frio e desqualificado, né? Porque depois quando ele descobrir quem é essa outra pessoa... E um cliente ruim. E um cliente ruim. Mas eu acho que tem público-alvo para ele. Talvez. Sempre tem as exceções, né? Mas geralmente... Acho que tá pensando... Cara, ele assim, entendeu porra nenhuma do que nós falamos. Mas tudo bem, vai. Só explicar. Então, você se apresenta, você gera interesse, você demonstra interesse pela pessoa.
não faz sentido você gerar qualquer tipo de conexão se você não sabe o que ela quer. Porque uma coisa é, eu sei que eu quero, mas o que aquela pessoa quer? Então, de acordo com o que ela deseja para a vida, você vai para esse lugar. Falando em dança de salão, eu conseguiria listar aqui umas 20 janelas de oportunidades que são desprezadas pelas pessoas na hora de fazer um trabalho de conversão no marketing digital. Por exemplo, é conhecido que a maioria das pessoas querem dançar para se soltar, né, ter uma atividade social, conhecer pessoas. Mas quais são os impedimentos que estão por trás? É muito engraçado que, por exemplo, não sei se as pessoas já pararam para pensar que, falando de uma escola física, poxa, e o medo de passar vergonha na frente dos outros? O quanto que isso limita alunos de entrarem na sua escola? Ou então, as mulheres que entram assim, cara, mas quem é o cara que vai estar lá? Porque olha para essa mulher. Ela não é uma aluna tradicional de dança de salão. É uma mulher que foi na balada, o cara já chegou puxando ela pelo braço, agiu de maneira ríspida, e ela pensa, será que quando eu entrar naquela escola para fazer aula, os caras que vão dançar comigo vão adotar esse padrão? Então, se a gente começar a entender o que passa na cabeça das pessoas ao gerar essa conexão, é como um relacionamento, é conversa. O que é que não vai funcionar? Você deduzir que todo mundo vai ter o mesmo padrão de comportamento, joga anúncio, joga propaganda, não vai atingir quem realmente poderia ser atingido por aquilo. Esse é o danado do funil, né? Então, Você só pegar um gancho dele, tem um processo de atração, o processo de relacionamento, o processo de conquista, e aí você vai trazendo o processo de namoro, o processo que é a conversão, e até você chegar ao processo final, que seria de casamento. E depois a manutenção, porque o casamento pode acabar. E talvez, Cleiton, aí você entrou num dos pontos que, na minha opinião, é o que mais é desprezado pelos profissionais de dono de escola. Porque nós ficamos doidos brigando para levar alguém para a escola, só que a gente fica só brigando para levar a gente para a escola, e a gente não dá atenção para quem já é esse cliente, né? Manter essa pessoa lá todos os dias, motivado, estimulado, eu acho que, na minha opinião, ainda é um problema, né? A gente vende, falou, vendi, pronto, agora eu fui atrás de outro. E aí acaba perdendo essa oportunidade disso, de manter essa pessoa depois que ela entra dentro do meu processo. Então, acho que eu preciso fazer isso dentro do marketing digital. Então, eu preciso fazer isso dentro do marketing digital, né? Fazer esse relacionamento através das redes, me conectar para depois vender, e não só ficar jogando flyer, como a gente estava falando com relação aos eventos. Exatamente. Uma coisa que a gente faz pouco é estabelecer conversas. A gente conversa em todas as áreas da vida e no marketing parece que isso é desprezado. Quando a pessoa dá o primeiro passo no marketing, ela quer fazer propaganda. Essa é a minha escola, esse é meu curso, essa é a modalidade que eu ensino, eu sou o cara, eu sei fazer 3 giros, 3 coisas diferentes. Peraí, e a pessoa do outro lado, né? A gente não estabelece diálogo. E deixa eu te dar uma dica, não para ti, vocês já sabem, mas para quem tá nos ouvindo. Cara, as pessoas amam falar sobre elas. Então, quando alguém entra em contato comigo, eu tô querendo aprender essa, nossa, que legal, me conta um pouco da tua história. Ah, meu irmão, nossa, você é tão gentil, porque a pessoa quer falar sobre ela. Então, quando a pessoa entrar em contato contigo e tu vai logo dizendo sobre você, sobre tudo, talvez você tá perdendo a oportunidade de conquistar essa pessoa. Porque é diferentemente você conquistar, diferente de você vender. Tá, mas isso quando você já captou a pessoa. E como é que você pode captar ela estabelecendo isso? Já pensou nisso? Não, me explica isso, como é que seria isso? O que você falou é apropriado quando a pessoa ela entendeu o que você oferece e já entra em contato contigo. Então você conversa com ela para estabelecer diálogo. Você pode fazer isso na captação também. Antes dela chegar. Antes dela chegar. O primeiro contato que ela tem contigo, na minha opinião, pensando como um profissional de dança, eu jamais iria mostrar para ela as 10 evoluções de dança mais sofisticadas que eu sei, porque na verdade isso tem tendência a repelir a pessoa. O que acontece que eu vi muito na pandemia, né? Muitos profissionais me procuraram durante a pandemia. Cleuson, caraca, tudo fechou, agora eu preciso ir pro digital. E o que é que todo mundo começou a fazer durante a pandemia? Vender. Gravar vídeos, fazendo coisas extremamente sofisticadas, difíceis, achando que iriam conquistar as pessoas. Eu olhava assim, e cara, coisas que eu sabia até dançar parecido, eu falei, cara, vou te falar uma coisa. Se eu não soubesse dançar nada, e eu estivesse vendo seu vídeo, eu ia chegar a 2 conclusões. Primeiro, você dança pra caramba, parabéns. Eu nunca vou conseguir fazer A segunda é, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então não faz sentido você mostrar tanta habilidade para a pessoa e gerar uma barreira. Como é que você faz conversa?
Você poderia fazer assim, entendendo o público que você está trabalhando. Por exemplo, moças. Quais são os medos que elas têm ao entrar na escola? Um deles poderia ser o que eu falei de quem é que vai dançar comigo? Quem são os caras? Eles vão me tratar bem, vão me tratar Eu mal? preciso de um parceiro para entrar. Eu preciso de um parceiro para estar lá? Outra coisa, e se eu errar na frente de todo mundo? Porque dá a impressão que eu vou chegar lá, todo mundo sabe dançar e eu não. Mas essa aí eu acho que é aquela mesma ideia da escola de inglês, sabe? Eu não vou fazer inglês porque eu não sei falar inglês. Sim. Sim. Eu não vou fazer aula de dança porque eu não sei dançar. Mas é diferente, porque Não, eu a acho que não. dança você se expõe muito mais. Não, do que não, eu na acho que aula não. de Eu acho inglês. eu acho que tem uma relação muito próxima. Porque Tem. o inglês você se expõe quando você tem que falar alguma coisa. Sim. Só que o que talvez as pessoas ainda não entenderam é que é pelo fato de você não saber que você precisa ir para aula de dança e fazer o inglês. É por não saber. Só que essa questão, na minha opinião, do fato de você se sentir não intimidado, mas você se sentir frágil na frente das pessoas, faz com que você não se exponha ao aprendizado, principalmente de dança quanto de Existe um inglês. fator muito importante que quando a gente vai captar alunos, independente inclusive de ser inglês ou qualquer coisa, se você vai formar uma turma, tem que ter a seguinte mentalidade. Bom, eu quero trazer pessoas que estão querendo começar do zero. Isso muda todo o jogo. Se eu estou querendo, por exemplo, você citou a timidez ou a preocupação porque tem outras pessoas me vendo. Se eu monto uma turma onde está todo mundo começando do zero e ninguém sabe dançar, isso já cai por terra. Exato. Então, no atendimento, se eu chego para a pessoa e que ela vai ter essa objeção, todo o processo de venda, não importa qual, vai ter objeções. A pessoa vai, ela pode até não te falar, mas você sente que ela está insegura. Então, ela pergunta, como é que funciona aí? Você vê, as perguntas da pessoa são de insegurança. Eu não sei se eu levo o jeito. O que é que você tem que dizer para a pessoa? Você tem que deixar ela tranquila, ó, deixa eu te explicar como é que funciona. Porque os profissionais, eles têm preguiça de responder, sabia? Preguiça de gravar um áudio e explicar. Então, você chega e diz, olha, eu vou te explicar como é que funciona. Quando você se matricular, todo mundo vai estar começando do zero, assim como você que não sabe nem qual que é a perna direita e qual que é a perna esquerda. Nossa, a pessoa já se sente segura. Uau, eu vou entrar na minha tribo. Eu vou estar lá junto de outras pessoas que, assim como eu, também não sabem dançar. Então, começa por aí, já vende aí. E esse já teu vende. diálogo, chegando onde eu queria falar sobre conversas, ele já pode vir no primeiro criativo Claro. que você põe na internet. Ao invés de colocar escola escola tal, eu sei que todo mundo sabe. aula O que é um de criativo? gafeira. O que é um criativo? Anúncio. Um anúncio que você O põe que é em um formato de anúncio? vídeo. É a propaganda que você vê toda hora no Instagram, no Facebook. Aquela aquela fotozinha ou aquele propaganda. videozinho? Videozinho. Tá? Aquele Só que aparece para deixar. patrocinado ali. Exatamente. Ou também aparece no orgânico, a pessoa posta, né? Ou seja, ao invés de você mostrar para a pessoa escola de dança tal, aulas iniciantes de forró, por que não um vídeo seu olhando no olho da pessoa e falando, olha, se você tem vontade de dançar, eu tenho uma coisa para te dizer. Muita gente tem medo por causa da exposição, chegar numa turma cheia e não ter a experiência ainda. Mas olha, eu tô abrindo uma turma e ninguém sabe dançar assim como você. Aí você começa a conversar com a pessoa ao convidá-la pela primeira vez para o seu processo. Você pode antecipar essa conversa ao invés de deixar somente no seu balcão de atendimento, já no convite lá na frente. E que 90% das suas publicações sejam alunos iniciantes dançando. Exato. Porque isso já vende inconscientemente. A pessoa olha, uau, são pessoas parecidas Não, e comigo. pior que isso aí é importantíssimo, porque às vezes o cara fala sobre isso e aí ele põe um vídeo dele dançando numa apresentação Mega Blast logo em seguida. Aí começa a trazer Um distanciamento. uma inclusive. informação que vai distanciar. Fala, não vai não, esse cara tá me enganando, não vai ser só pessoa do zero. É. E eu acho que é isso que eu ia até falar, que aproveitar esse gancho pra gente falar assim, qual seria essa estratégia, a que mais atrapalha, eu vou até ler a pergunta direitinho aqui, que eu acho que faz sentido, ó. Qual o maior erro que as escolas de danças cometem em suas campanhas e como eles podem evitar? Porque eu acho que isso é um grande erro, né? Você falar sobre uma coisa, daqui a pouco embaixo do próximo folder, não ter esse espaço da gente criar esse diálogo sobre um determinado assunto. Então, qual seria esse maior erro que as escolas cometem ao tentar usar o marketing digital no seu negócio? Para mim, o maior erro é tentar resolver o problema de todas as turmas ao mesmo tempo. Eita. Às vezes o profissional tem lá a grade. Toma, Ele chama tem essa aí. 10 horários. Chama. Aí num dia ele divulga a turma de forró que ele tá vendo que não tá lotada. Aí no outro dia ele divulga a de zouk, no outro dia ele divulga a de dança do ventre. E ele fica tentando atirar para todos os lados. E aí o que acontece? Tudo que você fizer vai te trazer um resultado. Seja ele bom ou ruim. Você vai conseguir captar um aluno ali pingado para aquele horário, mais um para aquele outro, mais um para aquele outro. E aí, é isso que você quer? Você quer uma turma com uma rotatividade altíssima, que entra gente toda semana? Então, isso é o maior erro, na minha opinião, do processo de captação de alunos. Por que não focar? Porque não, esse mês eu vou divulgar as turmas de forró. E eu vou lotar as turmas de forró.
passa um mês só publica sobre forró. Esquece tudo. Ah, Cleiton, mas eu também trabalho com... No próximo mês você divulga as outras modalidades, mas naquele mês você vai captar o máximo de pessoas conectadas com o forró. E aí, com certeza, você vai captar mais pessoas, até porque você focou em 1 ou 2 horários, e aí eles podem bombar. E aí depois você vai chaveando. É um erro clássico. Como é que eles podem evitar esse erro, Cleiton? Bom, primeiro, pensa que quando você for lançar uma turma, você já tem que partir com ela cheia. Esse horário meu aqui, na minha escola, não está funcionando bem. Então não tem muitos alunos. Então primeiro desapega. Se só tem 2 pessoas fazendo aula lá, você vai ter que dar má notícia para elas. Olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Porque não está valendo a pena. Mas eu gosto desses 2 alunos, eles estão comigo já há 2... Não. Tenta realocar ele em outro horário, mas você precisa disponibilizar um horário, porque você gosta desses 2, mas tem outros 30, 100, milhares na sua cidade, loucos para entrar, e por você não fazer uma boa estratégia de divulgação, eles estão aí esperando você oferecer uma oportunidade boa para eles. Então fecha esse horário, lança uma turma de novo e faz um trabalho de divulgação com antecedência para que as pessoas se preparem para começar a aula aí. Olha que poderoso. É antecedência de quantos dias? 4 semanas por aí, se você quiser trabalhar no orgânico. Mas olha que poderoso, sabe qual é o problema? Você é que tem que definir a data que as pessoas vão começar a dançar. Não é o aluno que decide quando ele vai começar a dançar. Porque se o aluno for decidir quando ele vai começar a dançar, é nunca. Ele fica quando ele tiver um tempo, quando ele sobrar um tempo, quando acontecer, quando a Arca de Noé voltar. Júpiter com Saturno e a Terra. Então ele fica procrastinando. É igual a academia de musculação. Por que você não vai malhar hoje? Porque a academia está aberta amanhã também, e depois de amanhã, e mês que vem. Tem muita e aí opção, você vai né? procrastinando. Então, se você definiu, meu amigo, a turma de forró começa no próximo mês, dia tal, hora tal. Só aí você utilizou um gatilho mental poderoso, que é o do evento, que também tem a ver com escassez, que também tem a ver com urgência. E a pessoa se organiza para começar no dia que você definiu. Afinal de contas, você, professor, precisa dar um curso. Que é outra mentalidade que tem que se ter. Eu preciso ter um curso de forró. Não é como malhar, que eu vou lá, malho hoje e saio e meu resultado independe dos demais. Não, você vai entrar num treinamento coletivo, onde todas as pessoas têm que evoluir juntas. Aí hoje eu tava na minha cabeça maluca e minhas ideias passando, e eu pensando assim, falei, caraca, como é que eu posso criar um sistema numa escola de dança que vai ser igual ao da academia? E aí a pessoa pode ir treinar e pode ir no outro dia treinar. As pessoas que vão treinar de verdade, né? Que às vezes sempre precisa passar. Mas coisa na minha cabeça. E às vezes essas ideias vêm, não para que elas se concretizem. Mas eu cheguei à conclusão de falar assim, cara, não é igual à academia. Se você É quiser diferente. É diferente. Eu tenho que pensar num outro formato dentro. Porque na minha opinião, esse formato que nós temos, esse formato antigo de aula de dança de salão, que a pessoa entra para ficar, paga e vai pagando por mês, para ficar o ano inteiro, isso aí para mim é falido. Isso aí é... Ou a gente muda esse negócio para começar a dar esses prazos de início, de término, de continuidade, de evolução, de crescimento. Sabe? Você conseguir mensurar que você está subindo de nível, você está indo para frente, que agora você concluiu um determinado período. Isso é muito importante, não é como no passado, que a gente entrava em janeiro, não, entra em janeiro, aí eu vou pagando ali e vou vendo até quando eu vou. E você pode ter turmas de nível avançado que elas são eternas. Mas isso aí representa o quê? 20% da tua grade. 80% da tua grade de horários tem que ser iniciação. As pessoas entram para começar do zero e evoluem. Aí tem lá um horário que é forró avançado, um horário que é samba avançado. Tudo bem, essa turma aí, talvez você não ganhe muito dinheiro com ela não. Ela só faz a roda girar. Ela tá lá. Mas as pessoas concluem os cursos de iniciação e intermediário e depois chegam nessa turma lá que é eterna. Ela poderia ser uma turma de inspiração, né? Aquela turma uma que você... meta Um laboratório, um lugar que você falou assim, ó, isso aqui você já vem pra cá, você que tá iniciando, né? Talvez ela não tenha 40 alunos, ela pode ter 30, pode ter 20, tá tudo bem. E aí, mais as outras de iniciação vão ter bem mais. Agora isso vai pegar muito pesado nos professores que não usam cronograma algum, né? Porque o que é comum é isso que você falou. O cara vai dando aula e qual o detalhe? Mas tá mudando, graças a Deus. Tá mudando. E tomara que mude mesmo, porque é muito complicado quando eu vou em congressos e tem uma aula lá de Zuki intermediário. É muito curioso ver como 80% das pessoas não sabem em que nível elas estão, não conseguem entender se o nível que a aula vai ser dada é ajustado ao nível que ela está e se ela deveria ficar naquela turma ou em outra, porque não tem padrão, não existe muito subjetivo também, né? Isso é um problema crônico que nós temos há muitos anos. Deixa eu só falar um negócio, aproveitando esse teu gancho, porque a gente não tem um sílabus, né? Para quem não sabe, sílabus é uma estrutura de organização
de passos que a gente precisa ter em cada estilo de dança. Cada região do nosso país fala sobre isso de uma forma diferente, com nomes diferentes. Sim. Esse conteúdo programático, que deveria ser algo que a gente estudaria de uma forma mais consistente, ele é pouco existente nas escolas e nos professores, então poucos professores de escola têm conteúdo programático. O que é conteúdo programático? Pô, na minha turma de iniciante eu vou aprender passo X, Y, Z e pá. Isso não é uma estrutura fechada, é uma estrutura de iniciação de vocabulário. Se eu quero me comunicar, eu tenho que ter um vocabulário para iniciar. Se eu não tenho um vocabulário, como é que eu vou me comunicar? Você tem que ter um plano, nem que seja para não segui-lo. Exatamente, mas você tem que olhar para um plano, né? Então, essa falta, e aí eu vou voltar a palavra para ti, dessa organização do sílabo, da gente não conseguir ainda ter maturidade, olha o que eu vou falar agora, a gente não conseguiu ter maturidade suficiente para desapegar de um nome de um passo que eu botei, porque eu botei, e aí eu não aceito ninguém a chamar de outro nome porque eu botei o nome do passo, e a gente não consegue sentar numa mesa, os profissionais de dança de salão, para poder falar de uma forma desapegada sobre uns sílabos que vai ajudar toda a comunidade da dança. Eu diria, baseando no que você disse, que o desafio para o profissional de dança e totalmente para o digital, vou falar, por exemplo, infoproduto. Tem a ver com o que ele faz na vida real em relação à metodologia, a cronograma. Por quê? Se o cara na escola dele, hoje é aula de quê? Ele liga na secretária, né? Hoje é aula de quê? Hoje é samba intermediário. Então, beleza, o cara chega lá 5 minutos antes, manda a galera dançar. Vou evitar um negócio aqui. Se não puladinho, vai embora. Imagina esse cara querendo fazer um infoproduto, onde tudo muda. Faz sentido a primeira aula de samba, o cara fazer da mesma maneira que ele faria numa sala presencial? Vamos lá, todo mundo junto, passo atrás, dois à frente. Peraí, se o cara não parar para se questionar o que cada coisa que ele ensina no online vai gerar de diferença, de ganho na vida do aluno, cara, ele vai criar um curso que não vai dar certo. Porque É só mais um você curso. tem que repensar tudo em prol do aluno. Então, eu acho que essa dinâmica de você pensar em didática, ter organização, pensar em cronograma, mesmo que você não tenha planos de hoje para o digital 100%, cara, aplica na sua escola hoje. Olha, peraí, eu vou fazer um desafio. Mês de março, todas as minhas aulas serão um cronograma. Terão início, meio e fim, terão um objetivo a ser cumprido. Olha que lindo o cara chegar no balcão da sua escola, ele se cadastra para fazer uma aula de forró e você fala para ele, olha, e no decorrer de 90 dias, você será apto a fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você lista para o cara que ganhos ele pode ter. Cara, não tem isso na escola. Você só se matricula e boa sorte. Entra no escuro, né? Entra no escuro. Então você começa a mostrar, olha, daqui a 3 meses você será apto a fazer isso. Você estará apto a partir para uma turma intermediária, onde você vai trabalhar tal coisa. Então, não existe isso. Estamos falando de um mundo ideal, né? Que a gente sabe que a realidade, os professores estão muito longe dessa realidade que... Eu vou além ainda. Eu acho que nós estamos falando do mundo amador da dança de salão. Sim, não, E falta aí para esse mundo profissional. Para mim, é isso mesmo. É o mundo amador. É o mundo amador. É o mundo que a gente vive. Que é esse mundo real. Ele é amador. Ele não é um mundo profissional. Sim. Você vai numa escola de inglês, o cara te mostra o que você vai estudar no primeiro módulo, no segundo módulo, no terceiro módulo. Todas as escolas de qualquer de inglês. curso, Exatamente. em qualquer área. Na dança de salão ainda é amador, que é esse real que você está se referindo. Que seria o ideal, não. Eu acho que tem que ser a próxima etapa, que seria esse mundo. O cara sai desse amadorismo, vai pro lado do profissionalismo, porque eu acho que isso vai fazer diferença. Só volta pro Léo, que o Léo não falou, qual, na tua opinião, Léo, é o maior erro que tem as escolas de dança de salão cometem em relação ao uso do marketing digital e como é que eles podem resolver isso? Eu acho também que essa parte de falta de foco, né? De você divulgar várias coisas ao mesmo tempo, de divulgar ainda mal e divulgar um monte de coisa. E mal ainda, né? Então isso aí faz com que não tenha resultado, né? E até pegando o gancho da Lívia, que ela falou sobre, isso é legal, né? Eu queria entrar num congresso, numa aula, ter tudo muito bem definido, né? Mas se a gente se perguntar aqui, hoje, de todo mundo que participou, quantos que foram assim, né? Quantos congressos que realmente foram assim, né? Muito bem organizados, entendeu? Então, existem outras coisas que precisam ser feitas. Ou, na verdade, o pessoal ainda está no campo de batalha, querendo colocar alguns alunos lá para dentro, né? Então, assim, é legal a gente conversar sobre isso. Isso é extremamente importante ser feito. Alguns cases de escolas que realmente conseguem uma grande retenção fazem muito bem isso.
Então, tem exemplos aqui mesmo, na cidade que a gente está aqui agora, que a escola criou níveis. E aí ele consegue reter. Ó, agora você é um nível bronze, prata, ouro. E a pessoa vai subindo junto, né? O aluno Então, muda não é a turma que muda o nível, o aluno que troca de turma. exatamente. Então, assim, é muito legal isso. A gente teve experiências legais colocando essa parte da ementa. Eu chamo de ementa, mas deve ter um termo mais comercial para isso. Conteúdo programático. Conteúdo programático. O que você vai aprender na aula 1, na aula 2, na aula 3. Então, assim, por mais que seja algo que não é feito hoje, também dá para fazer, né? Vamos fazer um esforço? Pô, vamos pensar um pouco aqui. A gente está falando aqui muito sobre tarefas que envolvem planejamento. E hoje o pessoal não quer planejar. O pessoal talvez não é porque não queira, às vezes não sabe também. Né? Não tem o hábito, né? Não tem o hábito. Pessoal, vamos criar o hábito de planejar. E quem não planeja no físico, no digital, não tem Não chance vai alguma. fazer, cara. E Não às vai vezes precisa de nem organização. no caso, o professor dele, que é mais antigo, aprendeu dessa forma e passou para ele dessa forma, e às vezes ele está só reproduzindo. E para a gente voltar para a questão do marketing digital, eu queria perguntar para vocês como criar uma estratégia, então, para solucionar esses problemas, para criar essa estratégia de marketing para a escola. Como que eu crio isso? Como que eu crio uma estratégia de marketing digital? Eu vou tentar trazer uma visão bem prática. Quer ver teste o que eu vou falar? Qualquer escola de dança, qualquer profissional, e eu duvido que você não vai mudar o teu resultado, você não vai prosperar. Define. Todo dia eu vou publicar uma foto ou um vídeo, ou um reels, de alunos dançando, de pessoas iniciantes. Todo dia. Cleiton, todo dia? É, todo dia. Não é difícil. Se você pegar uma aula sua, você consegue fazer quantos vídeos em uma aula? 3 vídeos. Você faz 3 reels ali em uma hora. Rapidinho. 3 se tu não souber fazer, né? Se souber fazer, Eu não estou falando de produção, não precisa editar, não precisa nada. um Com o minuto. seu celular, você filma ali as pessoas dançando e publica do jeito que foi filmado. Nada de, se você colocar qualquer coisa nesse vídeo de edição, que às vezes o profissional se empolga, ele quer editar, ele acha que isso vai fazer diferença. Você tirou aquela sensação de bastidores de vida real e você colocou uma coisa robotizada que aí parece assim que você está querendo vender. E não é essa a ideia. As pessoas, elas querem comprar. Deixa eu reformular melhor a minha frase. As pessoas, elas querem comprar, mas elas não querem que você venda para elas. É isso. Todos nós gostamos de comprar. Todos nós. Mas se alguém quiser vender para você, você começa a se fechar. Então, quando você tem essa consistência de publicar fotos e vídeos nas suas mídias sociais, faz só isso. Faz isso por um ano. Depois a gente conversa. E eu garanto como tu já começa a ter mais resultado em qualquer outra coisa que você vender. Porque no meio desse tempo, onde você está publicando fotos, vídeos com consistência dos teus alunos, da tua vida real, do que acontece na tua prática, e em algum momento você vai lançar uma turma, em algum momento você vai vender um congresso, em algum momento você vai vender um workshop. E aí a probabilidade de nessa hora você vender mais aumenta muito. Porque o teu feed, ele não é só um escarcéu de artes divulgando o teu trabalho. Venda, tentando, compre de mim. Não, ele é interessante. Por que eu sigo um perfil? Você seguiria um perfil que está o tempo todo a pessoa só te vendendo? Não, você segue porque aquilo ali é interessante. Pô, que legal, é instigante ver isso aqui. Pô, gostei, olha essa música, olha essas pessoas dançando, que legal, poderia ser eu. Então, por isso... Ou isso alegra meu dia, ou isso me traz uma informação, ou isso me preenche de alguma forma. Instagram é E entretenimento. não me incomoda, né? Instagram Então é mais é eu entretenimento. postar os meus alunos do que eu ficar postando eu dançando. Porque eu entendi isso na pandemia. Eu falei, não faz sentido eu ficar postando eu dançando, porque tem muita gente aqui que é só telespectador, eles só querem assistir, eles não vão comprar. Não. E tudo bem ter você dançando, mas não pode Mas ser não só isso. sempre. Você pode, uma vez por semana eu posso colocar um vídeo meu dançando. É importante, as pessoas também querem ver o seu nível, onde você pode chegar. Mas esse não é o foco, é um dos tipos de conteúdo. E uma coisa importante para mídias sociais, para eu deixar depois o pessoal falar, né? É quebra de padrão. Se você sempre publica a mesma coisa, é desinteressante. Ninguém quer ver isso. Agora, se um dia você publica um Reels, no outro dia sai um carrossel, no outro dia você vendeu uma turma sua que está sendo lançada, no outro dia você publica um vídeo seu dançando, no outro dia você filma o seu rosto contando uma história sobre a dança. Quando você olha esse feed ele é interessante, porque ele não é monótono, ele não é chato, ele é diversificado. E aí funciona melhor. Aproveitar os alunos também, contar a história deles. Né? Você pega aquela senhora que estava lá no cantinho, abatida, conversa com ela, fala assim, e como é que... Olha, depois que comecei a dançar, minha vida mudou. Às vezes uma palavra um depoimento de 20 segundos de um aluno falando o que a dança fez na vida dele, cara, é altamente motivador. Se possível, com uma pessoa dançando lá na edição. Porque qual o depoimento ruim de quem trabalha com dança? É a pessoa dizendo assim,
Olha o depoimento ruim. Ai, foi maravilhoso fazer aula de dança com o Marcelo Grangeiro. Ele é um professor extraordinário, ele é maravilhoso, é tão didático. Sim, só puxando o saco dele. Agora, o que é um depoimento bom? Tudo bem, a pessoa falou isso, mas enquanto ela estiver falando, você coloca, aí sim, você vai ter que fazer uma mini lição. A pessoa dançando ali embaixo, ou do lado, ou em cima. Faz uma lição que tem a pessoa dando depoimento e ela Ou ela dançando embaixo. começando a falar e trocando depois para ela dançar com a voz dela por cima, contando a história dela. Isso prova que você, Grangeiro, É um professor maravilhoso. sabe ensinar realmente a dançar. Não está só enchendo o teu saco na internet, puxando o teu saco, digamos assim, né? Enchendo a tua bola. É isso. Para colocar essas estratégias em prática, quais são as ferramentas? Como é que... Eu vou responder na parte da estratégia. A estratégia digital parece um termo complexo, né? Mas eu poderia resumi-lo em 3 bases, né? Para uma estratégia digital, implementar uma estratégia digital, eu preciso de uma base digital forte, tá? Eu preciso de uma captação proativa e eu preciso de uma comunicação eficiente mais conversão, tá? Base digital forte, o que é? É você utilizar as ferramentas digitais. Nós temos muitas ferramentas digitais hoje. Nós temos aqui o Instagram, Facebook, nós temos Google, perfil da empresa, né? Então a gente tem muito, né? E dentro de uma estratégia digital, o que eu posso falar em termos práticos, o que realmente já vai trazer um resultado, na minha opinião, tá? Dentro das experiências que eu tenho, seria comece fazendo um trabalho de base digital, comece utilizando e otimizando as ferramentas digitais. Você tem o Google perfil da empresa? Otimizado? Está utilizando? Está otimizado? Por quê? Vamos falar... Informações atualizadas. O que é o o meu negócio? É que mudou o nome. O que é um perfil otimizado? Para poder entender esse nome. Vamos lá. Perfil otimizado não basta você ir lá e escrever algumas coisas só. Por exemplo, no Google Meu Negócio, que é o antigo nome, né? Tem muitas coisas que, se você for estudar, você vai conseguir aparecer mais vezes para as pessoas que pesquisam. Exemplo, eu estou lá preenchendo os dados da minha empresa, ou eu, como um profissional liberal, eu já pesquisei, eu já vi o perfil da Lívia, por exemplo, lá. Os professores não fazem. Não tem um perfil no Google, o perfil da empresa lá, que era o Google Meu Negócio. E aí, e poucas empresas que têm, na verdade, algumas empresas têm, mas elas não preenchem de forma completa. Ou Então, mantém desatualizado, muda a desatualizado. programação e não coloca fotos novas. Exato, não explora o que a Então, ferramenta otimizar é não somente preencher os dados, mas alimentar essa base ali. Exato, olha só, você consegue colocar uma descrição com palavras-chave completa, porque as pessoas vão pesquisar a palavra-chave lá. Você consegue colocar um flyer de divulgação no Insta, no Google. Você consegue colocar várias coisas. Eu comecei a entender que o Google Meu Negócio é uma outra rede social. E pensando na dança, as pessoas elas já estão ali prontas para comprar. Então ela põe no Google aula de dança. Quem é que está ali? Tem muitos profissionais que não estão ali. A pessoa que quer uma aula de dança, ela já está no perfil de quero comprar, quero fazer aula. Ela não vai procurar no Instagram onde fazer aula de dança. Não, Ela vai pôr no Google onde fazer aula de dança. E quem está ali no Google? As escolas, mas os profissionais, praticamente a maioria, quase ninguém. E as escolas, e algo pasme, não estão, às vezes não tem site, ou tá um perfil muito ruim. Então vamos lá. Quem tem escola de dança, esse salão que está nos ouvindo, pelo amor de Deus, resolve isso agora. Vai lá no Google e como é que eu posso colocar? Google Meu Negócio? Não, mudou, né? Agora com o meu nome? Ó, você tem um e-mail do Gmail, né? Você vai acessar google.com. No cantinho direito superior vai ter uns quadradinhos lá. Tem uma casinha azul que é o Isso. Google Empresa. Tu clica lá e preenche esse negócio. Tá, aí eu não tenho dinheiro porque para fazer site é caro. O que eu faço, Léo? Para criar um site gratuito. Um site gratuito. Lá dá Lá. pra você criar um site também. Não é o ideal, mas não tem desculpa, né, Cleiton? É mais profissional que você tem o seu domínio.com.br, gente. R$40 por O que é um ano. domínio? Vamos lá, vamos R$40 falar. por Vamos falar, ano. porque às vezes nós estamos Sim. falando com a pessoa que não está. O que é um domínio.com.br, Cleiton? R$40 por ano, você entra no site chamado registro.br, aí você registra o nome da sua escola. Tipo assim, é www.cleitsodiniz.com.br, é isso? Sim, esse é o meu domínio, né? Ah, Então, se você tem uma escola de dança que se chama, sei lá, um exemplo, né, de um cliente nosso, Baila é a escola de dança. Ele tem o domínio dele registrado, ele comprou. E aí você cria um site simples. Um site de uma escola de dança tem que ser rápido. Eu recomendo que seja uma página só.
que tem todas as informações ali. A pessoa clicou aqui, ó, grade de horário. Ele não vai carregar uma página para mostrar a grade de horário. Você clicou, ele desce instantaneamente e mostra a grade de horário. Por exemplo, eu tenho uma baita dificuldade de criar um site. Eu não saberia criar um site. Sim. Eu estou tendo resultados com o Google, meu negócio sem o site. Então, só o fato de eu já ter me posicionado, de estar alimentando, de estar atualizando com informações básicas, porque eu não alimento como o Instagram. A partir do momento que eu começar diariamente, ele vai me trazer um resultado muito maior. E ele já me traz, sem o site, sem postar todos os dias, ele já me traz resultado, eu já tenho clientes e você pode ali dentro pagar para o Google te posicionar melhor. Então, teve uma vez que eu fiz de teste, paguei R$80, tive o retorno de um aluno de 800. Então, no mesmo mês que eu investi, eu já tive o retorno e já pagou. Então, nem nesse primeiro momento, se você for básico e colocar ali as informações, se colocar no Google, eu sou uma empresa, eu estou aqui. Então Ele já vai te trazer então, um retorno. na opinião de vocês, e na tua opinião também como profissional, se eu não tiver nada disso que nós falamos, site, a melhor coisa seria criar o Google Empresa. A primeira. A primeira. A melhor dessas opções. Porque ela tá integrada. Se eu tiver que escolher uma, A primeira. a primeira seria... A primeira é diferente de melhor. É porque ela tá Boa. Então, É a primeira. Começa por aí. Google Começa é por melhor. aí. Até porque ela está integrada com o Maps. E as pessoas, elas buscam. Quando busca, ela vai ver quem é no raio. O que é que o Google faz? Ele vê assim, quem é nesse raio que a pessoa está buscando, que trabalha com dança. Já que a pessoa entrou no Google e buscou aulas de forró em São Paulo. Então o Google vai lá, olha no Maps, né? Ele tem essa inteligência. Tem essa e mostra descrição lá no mais Google Empresa. próximos dele. Aí vai mostrar quem está mais próximo que trabalha com forró pelo Google Meu Negócio. Então esse é um bom começo. Mas o ideal é você se profissionalizar um pouquinho mais, criar o seu site e, se possível, impulsionar para você aparecer no topo. Porque quem garante que o teu anúncio, ou que o teu mapa, né, vai aparecer em primeiro? Às vezes, sei lá, São Paulo, forró, quantas pessoas tem trabalhando? Ele vai aparecer em décimo. Se você coloca, gente, não é muito não. Se você investe ali, vai, R$150 por mês, que é um investimento pequeno, você vai para segundo, você está na primeira folha, você tá, às vezes até em primeiro. Então, o que eu falo como artista e professor é o seguinte, eu não sei fazer site. Não quero fazer site. Então, não é nem ferramenta não. Eu fui lá e contratei uma pessoa para fazer meu site. Sim. Esse é o ponto que eu quero falar do comportamento desse profissional da dança. Cara, se você não sabe fazer, se você não quer, procura. Inclusive na tua própria rede deve ter alguém hoje que trabalha fazendo site. Com os teus alunos. Com os teus próprios alunos. Tá. Então não é uma desculpa. A desculpa é você não tomar a decisão de fazer e de ter. É isso que é o detalhe do negócio. É porque na vida real a gente já faz isso, né? Quando estoura um cano na sua casa, você contrata o bombeiro hidráulico. Deu um problema de tomada, você contrata o eletricista. Aí parece que quando você precisa de um serviço digital, parece que é um bicho de sete cabeças. Cara. Não, e tem sites na internet, Orkana, Get Ninjas. Você fala, 20 eu quero pila. site. Você faz um orçamento lá, vai aparecer tudo que é orçamento, escolhe e vai. Esses Você não dias, faz mais? Hã? esses dias eu estava Faz, né? Continuo pedindo fazendo. Esse ano eu já fiz uns Você 18. vai também tem esse serviço, não tem? Tem. Não, tem serviço de desenvolvimento de site, temos Vocês temos dois a têm? equipe. Tem também, não? Sim. Então tá aqui, ó, gente. Tá... Então, Não, gente, peraí. o meu tá parado, não pode. Então nós temos aqui, se você quiser, mande vai estar o Instagram deles, se você não tem site, e já começa uma conversa com eles aqui, faz um orçamento pra vocês terem o seu site. Eu acho que esse que é o ponto, né? Em 5 dias o site está pronto. Caraca, 5 dias. Cara, eu tive tanto problema com consultores de site, meu irmão. Eu fiquei desanimado de tentar atualizar meu site. Mas é simples, você só pegou um serviço ruim. É. Olha só, Não, eu acho que nem foi um serviço, não. Foi uma pessoa ruim. Foram Atendimento. pessoas ruins. Não, a pessoa não, é o atendimento. Não, foi a pessoa mesmo. Foi a pessoa. Eu quase entro para um processo jurídico com a pessoa. Como é o último desenvolvedor de site. Acredita? Gente, mas é a vida real. Você vai ter problema com o pedreiro, eletricista, o cara que põe o gesso. Não, pedreiro todo mundo já sabe. O pedreiro já é prático. Vai ter problema. Vai ter. Precisamos. Tá, mas não é ao se deparar com um profissional que a gente atenda bem que você deva desistir disso, gente. Investe e vai embora. Não deu certo. É faz isso de mesmo. novo, não para. Então isso é bom porque tá quebrando essa crença em mim e eu quero que quebre essa crença nos outros. Se você já tentou fazer, não deu certo, tente de novo porque você precisa ter isso. Isso é uma coisa que você não pode falar assim, mas eu não gosto porque eu... mas tá bom, ok. Chama os caras aqui, os três. Ó. Os três já dão um início para ajudar nisso. esses dias eu estava conversando com um profissional da dança em box no Instagram, e como eu não vou citar o nome, eu posso contar a história. Ele disse, eu estava mostrando as estratégias, mostrando os treinamentos que ele poderia fazer, essa questão de sites também. Tem vários assuntos, né, que o profissional precisa estar antenado. E ele me deu uma resposta engraçada. Ele disse, não, Cleiton, eu sou autodidata. E aí, o que ele estava querendo me dizer? Né? Eu entendi a palavra autodidata. Ele quer dizer que ele faz tudo, ele manja de tudo, ele estuda, ele vai no Google, ele desenrola e está tudo bem.
Só que eu dei a má notícia para ele. É você estar agarrado no termo autodidata e isso é o que está te parando. Porque todo mundo é um pouco autodidata. Todo mundo vai lá e desenrola e entende e aprende. Está tudo bem você ser autodidata. Mas isso, quanto tempo você vai levar para se tornar bom em tudo? Para fazer tudo bem feito? Por que não delegar? Por que não pegar? Não, esse daqui eu vou perder tempo. Como é que se desenvolve um site? Eu passei anos estudando para desenvolver um site. Eu tenho uma equipe especialista em criação de site. Por que eu vou ter que estudar agora o que o Cleiton já estudou, que a equipe dele já faz em 5 dias? Delega isso e acabou. Está resolvido. É uma coisa que você vai pagar uma vez e acabou. Você não fica pagando. Você paga uma vez, desenvolvi o site e pronto. Detalhe, às vezes nós mesmos, profissionais, nós delegamos por causa de tempo. Quem está no digital tem que entender que nada paga o tempo que você fica parado e deixa de lucrar. Teve um lançamento agora recentemente que eu fiz para o mesmo lançamento de 18 páginas. Mas em um outro que eu estava também gerenciando, eu deleguei alguém para fazer, porque nem tudo se trata de economia do meu tempo de trabalho. Se trata de objetivo, de ganhar tempo, de fazer a coisa acontecer. Se você espera um mês para aprender e dominar algo, cara, você perdeu um mês de seja o que for. Aqui, o que cabe aqui a gente falar também O que é um mês sem ganhar? Um mês sem faturar? Ah, porque eu vou economizar R$150, ou 500, ou 1.000, ou 5.000, não importa o valor. Eu muito falo mais muito caro. assim. mentalidade investidora, né? O que é caro? É o que não dá resultado. Que não dá resultado. O que não dá resultado é caro. O que dá resultado não é caro, independente do valor que você vai investir. Exato. É que você precisa ter esse filtro para entender o que realmente vai ser importante no teu processo. E aí vai gerar a minha pergunta agora, a mais matadora de todas, porque ainda precisa, antes disso, a gente precisa ir pro final e eu preciso voltar àquela discussão da aula gratuita. Se a gente faz ou não, porque nós prometemos lá no começo. Pode ser um outro podcast. Pode. Mas eu quero hoje, pelo menos, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então eu tenho essas duas perguntas. Primeiro, sobre essa questão da aula experimental gratuita. Por que na opinião de vocês, ou na opinião de vocês, por que isso é válido e por que isso não é válido? Por que as pessoas deveriam ou não deveriam fazer? Eu vou começar. Não, resumo. Não, Porque eu a vou gente responder precisa ir pro final e eu preciso de uma outra rápido. pergunta final para matar o negócio Eu aqui. vou responder rápido. A gente não faz aula gratuita. Por quê? Porque eu já tenho pessoas que com dinheiro para pagar. Ponto. Caraca, Eu tenho uma mano. outra percepção. Caraca, isso Eu que você está falando é top, porque existem lá, quando a gente fala de funil de venda, a gente tem várias fases do funil, né? E talvez o que você está falando é que você vende para quem tá, Fundo de funil. que tá pronto para comprar. Quem tá no Google, No Google, pesquisando. Por aí vai. só para complementar, uma aula experimental, qual que é o meu serviço? É te ensinar a dançar. A pessoa quer uma aula experimental de fora, quer aprender a dançar. Eu vou te ensinar. Com 1 hora de aula, você vai aprender o básico, você vai aprender alguma coisa. E isso tem um preço. Já é uma entrega, né? Já é uma entrega, eu já estou te entregando um resultado. Então, eu não trabalho com aula experimental por conta disso. Você quer aprender a dançar forró? Eu vou te ensinar. Não vou te ensinar avançado, não vou fazer milagre em uma aula, mas eu estou te entregando o resultado, eu estou te entregando o meu serviço e esse serviço tem um preço. Vou chegar no restaurante e falar, Quero me experimentar. serve o prato principal de graça? Eu nunca vi qualquer serviço. Você vai fazer a lavagem do seu carro. Você chega, eu queria fazer uma lavagem experimental gratuita. Não existe isso, é um absurdo de conceber. Não, eu vou no salão de O serviço beleza, foi entregue. eu quero tirar minha barba. Você pode fazer você tira minha barba Uma de graça, barba experimental barba gratuita? experimental Só a parte de gratuita. cima? Então por que nós da dança permitimos? É tudo que a gente permite, gente. Tudo que a gente aceita vai se perpetuar. Então, para matar essa ideia, vamos pensar assim. No dia que você entrou no McDonald's pela primeira vez na sua vida, você se deparou em uma realidade diferente de qualquer outra hamburgueria do mundo. Eu vou contar a minha história. Eu cheguei lá e eu fiquei procurando um garçom. Ué, ninguém vem me atender não nessa birosca? Como que pode isso? Comecei a ficar chateado. Aí eu vi a mulher lá atrás do balcão e eu fui lá. Como é que faz para pedir aqui? Aí ela disse assim, ela usou uma palavrinha, uma frase que é mágica para quem trabalha com dança. Então, deixa eu te explicar como é que funciona para você comprar um sanduíche aqui. E ela me explicou como é que funciona. Você paga, aí depois você aguarda ali naquela fila, que o seu nome vai sair ali naquele painel. Você pega a sua bandeja, vai sair na bandejinha aqui, você leva lá e come. Depois que você terminar de comer, por gentileza, você coloca a sua bandejinha naquele recipiente. Acaba acostumado com garçom que leva, traz tudo na mão. Ou seja, eu como cliente, eu tenho um hábito, assim como o teu aluno que pede aula experimental gratuita. Por quê? Porque ele está acostumado com isso no mercado. Só que quando ele chegar na tua escola de dança, você vai dizer assim para ele, então, deixa eu te explicar como é que funciona para você conseguir uma vaga para entrar em uma das nossas turmas. Entende? Eu não parei de ir no McDonald's.
Eu continuo, Isso é não estou interessante. questionando a qualidade do sanduíche, mas eu continuo cliente do McDonald's, mesmo entendendo como é que E funciona. tu não engorda, que eu fico puto com isso. Porque olha assim, o cara vai lá no McDonald's direto Tem e, onde colocar. e se eu for um dia lá, eu viro igual o paiacu, aquele peixe. E E eu tem vou uma te coisa falar, aí, uma das maiores Cleiton. hamburguerias do mundo que quebrou um padrão de atendimento. Concorda? Sim, Quebrou sim, total. radicalmente e tá bombando. Então, eu quero E que continua você, a eu quero bombar. que você na dança seja o cara que quebrou o padrão de atendimento. Aula experimental gratuita é um vício que há muitos anos foi perpetuado e você tem que chegar para o aluno e explicar para ele numa boa como é que funciona. E aí, olha, a turma vai, olha, como é que eu vou fazer aula experimental gratuita, Grangeiro? Se a turma vai começar no mês que vem. Não dá, né? Eu queria fazer, Não. mas eu posso fazer aula experimental numa turma em andamento? Então, sempre use a palavra então, nunca use o não no seu atendimento. Então, vai ser ruim a sua experiência. Como que eu vou te colocar para fazer uma aula gratuita? E já tá rodando, Numa não... Pessoas turma em que já andamento, dançam, o se você professor... não Mas é que dança. enquanto Não tu vai te falava, dar é que enquanto atenção. tu falava que o Cleudson respirou fundo. Eita, nossa. Então eu acho que vem, Vamos Cleudson, entrar, hein? vem Eu uma adoro opinião brigar, contraditória. Márcio, sobre esse tema. O que você me diz disso? Duas coisas. Eu concordo que Aquele, então. Então, eu concordo que em todo mercado existem pessoas prontas para comprar. E o que me faria tomar essa decisão se eu fosse dono de uma escola era entender qual é a maturidade do meu público para entender que a minha aula não tem o mesmo padrão das aulas convencionais que tem no mercado, que de repente o meu padrão é diferente. Vamos supor, eu tenho uma escola que tem um comprometimento com cronograma, com aula, com didática e tudo mais. Eu não posso supor que ao colocar um anúncio na internet, o cara vai entender que o que eu tenho é diferente. Então, parte do faturamento que eu tenho hoje na internet, hoje está baseado em convidar pessoas para eventos gratuitos online, onde eu apresento o que eu faço, mostro como aquilo ali pode se aplicar na vida dela, quebro objeções e etc e tal. Mas vender um curso online é diferente de lotar uma turma Mas presencial. eu vou chegar lá. Eu também sou... Briga. Eu escolhi esses convidados por isso. Eu sou também gestor de marketing de uma franquia de escolas de música. E o que nós temos feito nos últimos meses, que tem feito a gente, inclusive, expandir ao longo do Brasil, ter resultados incríveis, é chamar as pessoas para aulas gratuitas no instrumento. Por quê? Eu tenho um diferencial tão grande na minha metodologia, na maneira de ensinar música para as pessoas, cara, que eu garanto que a cada 100 pessoas que entram lá, 80 fecham. Então, na minha matemática, eu trazendo 100 pessoas para fechar 80 funciona melhor do que eu convidar 500 para se matricular e menos que... É que o gratuito, ele desvaloriza o artista. Nós, como artistas, precisamos ter a mentalidade de cobrar pelos nossos serviços. Não os artistas. E se a pessoa quer fazer uma aula gratuita, sabe o que você vende para ela? Sim. Um workshop de dança. Então, mas olha Então, só. ela tem a maneira de experimentar. Tá, eu não quero me matricular numa turma regular. Tudo bem, tem um workshop aqui de um final de semana. E aí a pessoa se compromete com aquele final de semana, conhece, legal, gostei. Mas Agora, olha só. Agora eu entro na turma. Olha só, você está pensando como você, dono da escola, que vai atender e vai dar aula gratuita. O que eu faria para receber um cara de maneira gratuita? Cara, eu traria um monitor meu, muito bom. Passaria uma semana com ele ensinando gatilhos de fechamento de venda. Outra coisa, a minha primeira aula gratuita não precisa ser na turma, para não atrapalhar o andamento da turma. Não precisa ter duração de 1 hora. Às vezes o que a pessoa precisa é quebrar a barreira de olhar para alguém e dançar por 20 minutos e entender que é um processo. Ela vai ter uma experiência em outro horário e depois vai... Não importa. A experiência é diferente. Mas O é ideal gratuito. que ela tenha a experiência... boa. Não, tudo no bem. horário certo. Tem um meio termo aí. Deixa Pode ser. eu adicionar aqui, ó. Vou falar o que eu faço Sim. na escola, né? O que a gente faz lá a gente não tem aula gratuita, tá? E a gente também tem resultado por isso. Amém. O que acontece? E a gente até aumentou a aula. Antes era 20, agora é 30. Sim. E eu tô vendendo ainda mais, tá? O que acontece? Era isso que eles queriam. Ó, Continua. a vai aula lá. experimental, só que a gente não faz o seguinte, a aula é 30, paga. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente fala, a aula é 30, mas se você fechar a matrícula, participar da turma no mesmo dia, eu abato esses 30 da taxa de matrícula. Tudo bem. Então eu não deixei a pessoa desguarnecida, né? Como Ela tá ganhando. Como é o nome Vamos dessa falar, palavra aí que tu falou aí? Desguarnecida. Palavra bonita. Desguarnecido. Continua. Vai, continua. Essa estratégia ela funciona. Mas e se a pessoa se você conseguir um cenário ideal, onde todas as pessoas já se comprometeram e já pagaram o mês?
é o cenário ideal. Sim, a pessoa claro. já se comprometeu. Aham. Se a pessoa quer experimentar um dia, olha o argumento para ela. Então, experimenta um mês. Porque se fosse eu, aí você conta a sua história para a pessoa. Todos vocês. Se for depender da sua primeira aula para você decidir se você ia continuar dançando, eu garanto que a chance de você não ter continuado era muito grande. Agora, Então você Cleiton, não vai em uma aula saber se você leva jeito, se você vai gostar. Faz um mês, não vai ter fidelidade. Depois do primeiro mês, você decide se você quer ou não continuar. É que eu sou fruto E aí, disso. Eu também Eu- comecei eu- fazendo aula gratuita. se não Foi fosse uma- péssima experiência, Nossa. porque eu entrei numa turma mista. Numa turma onde tinha várias pessoas já dançando, eu olhava para aquilo, meu Deus, eu nunca vou dançar nesse Então, mas a nível. minha experiência foi que a professora falou assim, você quer fazer uma aula gratuita? Sim. Eu fiz uma aula gratuita com ela. E, cara, em 30 minutos ela me mostrou que eu tinha habilidade para dançar, que era possível eu vencer o medo, o receio de abraçar alguém e aqueles medos iniciais que a gente tem. Cara, se não fosse isso, eu não teria pago para entrar de cara Mas numa sabe qual é o turma, problema? A correndo pessoa, o risco ela agenda e de... não vai. A maioria dos se ela profissionais- paga, não. A maior, Ela tem que- ela maior vai. parte dos profissionais piram porque não tem resultado. Cleiton, eu agendei 10 aulas essa semana, apareceram 3 pessoas. Claro, ela não se comprometeu. Foi Ela de não graça. valoriza. Aí a pessoa diz, ninguém valoriza o meu trabalho. Você próprio não valoriza seu Não, mas trabalho. olha só, o gratuito não é assim, vai qualquer hora. O gratuito é, eu vou agendar então um horário que É um evento, né? existe um Tem um processo de evento comprometimento. Mas É. a taxa de conversão disso é baixíssima porque a pessoa não vai. Quer ver teste? Agenda com 10 pessoas e vê quanto aparece, assim, quantos aparece. De graça. Olha, se eu mostrar A o que a taxa gente de faz na conversão escola de baixa. música, você vai ficar de Tudo cara. bem, A gente... você já é um cara que de repente já Não. estudou Ó. marketing digital, mas o professor de dança lá, que começou agora, Peraí. que tá lá tentando fazer a escola dele começar, coitado. Ele vai Sim. ficar esperando as pessoas aparecerem. E os que aparecem, sabe o que é? É aquele cliente péssimo. É aquele cliente que ele já entrou por uma estratégia gratuita. Então, São os se ele não ratos de aula quis- se ele experimental. não quis pagar nem Gratuito. a aula, a primeira, quem dirá um mês, quem dirá ficar fazendo aula um ano. Então, é muito melhor você atrair um cliente pagador, como você falou. Se você já tem pessoas querendo pagar. Então, filtra. E esse cara que quer fazer aula experimental, quando ele vê o negócio bombando, eu garanto a você como ele vai querer pagar também. Quando ele vê as turmas cheias, como ele vê, nossa, eu fiquei de fora. Fiquei nessa de aula experimental e realmente não consegui vaga. Garanto a você que ele é o primeiro a pagar na próxima turma que você lançar. É Isso eu porque garanto tem porque eu muita vi. gente no fundo de funil ainda. Então não precisa chegar, por exemplo, tu já deve ter esgotado ali, né? Você já pegou toda a galera de fundo de funil. Agora você vai para meio, né? Você fala assim, pô, o que eu vou fazer para atrair essas pessoas? Eu tenho que conscientizar elas de outra forma. Então eu tenho que dar um valor a mais para elas, né? Sim. Então, mas eu fico uma dúvida, Cleiton. Como que é possível uma pessoa que não conhece a tua escola, que nunca foi na tua escola, fechar um mês, cara? Sem Pronto. fazer uma aula? Pronto. Ela vai ver nas mídias sociais que aquilo ali é real. Por que a pessoa quer fazer uma aula experimental? Porque ela está insegura, ela não sabe nem como é que é. As pessoas não publicam conteúdo para a pessoa saber como é que é. Ela não se identifica, então ela fica insegura. Quando você faz um atendimento, vamos lá, utiliza um grupo de WhatsApp, coloca as pessoas para dentro de um grupo de WhatsApp. Aí você vê, não é real e eu já estou dentro, eu ainda nem paguei, mas eu já estou aqui dentro do grupo. A turma vai começar, são 30 vagas, porque o espaço físico é limitado, e já tem 40, 50 pessoas dentro do grupo. Então existe uma disputa natural pelas vagas, e as pessoas, quando elas forem se inscrevendo, quando você começa a divulgar no grupo, olha, bem-vindo fulano, você está oficialmente matriculado. Pelo gatilho da prova social, as pessoas tendem a agir assim. Bom, já tem gente pagando, eu não paguei ainda, eu vou ficar de fora. Daqui a pouco vem 2, 3, 4, 5 inscrições. Gente, quando isso começa a acontecer, é uma bola de neve. A gente tende a se comportar como o outro. Eu vou te contar quando eu fui fazer um curso de teatro uma vez. Eu fui me inscrever no curso de teatro e eu pedi aula experimental. Olha aí. Então eu concordo com você. Gratuito. Na função de aluno, eu pergunto, mas ele me explicou como é que funciona. Então, meu amigo, deixa eu te explicar como é que funciona para você conseguir uma vaga aqui no nosso curso de teatro, que é uma mentalidade que quem trabalha com dança tem que ter. Curso de dança. Não é a academia que você entra a hora que quer, é um curso de dança. Vai ter um Você resultado. preenche aqui esse formulário e o curso começa dia tal e as pessoas já estão dentro do grupo, eu posso te adicionar e a gente tá com 5 vagas. E aí, meu amigo, onde é que tem aula experimental num negócio desse? Não E tem um existe. ponto mais É um interessante. curso, é igual fazer um curso de culinária de qualquer coisa. Eu me inscrevo para poder garantir minha vaga. Faço um mês. Se eu não estiver gostando, eu desapareço. Tem um ponto Tudo bem. muito curioso, é que quem não dança, se você for lá perguntar para alguém que não dança, que tem interesse em dançar, ela não sabe que existe aula experimental. Claro. Então, se você vê a maioria das pessoas que não dançam, querem fazer aula de dança, elas não sabem que existe essa possibilidade de aula experimental. Então, alguém contou para ela.
Aham. alguém. E eu já falei muito, faz o seguinte, quer fazer aula de dança? Marca aí em todas as escolas de dança uma aula experimental e escolhe onde você vai ficar. Ué, Lívia, Sim. mas existe aula experimental? Então, às vezes, a gente divulga essa tal dessa aula experimental. E eu já fiz isso muitas vezes. Agora tem um ponto importante. Não é, você escutou, eu escutei o Cleiton falando que não é para ter aula experimental gratuita. Aí eu vou tirar. Como que você vai tirar a única estratégia de marketing que você tem hoje? Porque você só tem essa. Exatamente. Então, se você só tem isso na sua vida, infelizmente, você vai ter que manter. Se você tirar, você vai ter mais nada. É. Então, você tira a aula experimental gratuita e substitui por uma outra estratégia. Eu estou aqui citando por cima, porque a gente não tem tempo. Uma estratégia que substitui. Já falei de atendimento, já falei de grupo de WhatsApp, já falei dessa escassez, de lançar uma turma lá na frente. Aí sim, quando você substitui, já falei de workshop de dança que atende as pessoas que querem experimentar, aí sim você vai começar a ter resultado. Não é só tirar, porque senão você não vai vender mais nada. E eu acho muito válido o que o Cleudson disse também, das escolas terem essa percepção de, como se fosse no marketing digital, eu faço um evento, eu canalizo as pessoas para cá, para terem essa experiência. Então, é uma outra estratégia que pode ser pelo experimentar. O que eu adorei nessa parada toda. Legal, legal. Não, foi top demais. Briga. Porque, cara, sabe qual é a estratégia? E aí eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar. Sabe qual é a estratégia que não funciona? Aqui Não na é Que não aplicada. clica. Aquela que não é feita. Não sabe. Simples. Se o cara tá fazendo a estratégia da aula experimental gratuita, tá dando certo, continua. Mas se tu nunca fez a estratégia, faz pra tu saber se ela funciona pra ti ou não. Talvez o que acontece é, nós temos um ciclo de aprendizagem lá, de conhecimento sobre determinada coisa, que é aquela pessoa que está no inconsciente incompetente, que ela nem sabe que não sabe. E aí depois ela não sabe que sabe. Você vai levando essa pessoa. Se a minha campanha direta é no Google, talvez a aula experimental não faça sentido, porque a pessoa já está procurando. Se a minha campanha é lá no Instagram, onde essa pessoa não sabe, talvez faça sentido a minha aula experimental gratuita, porque ela não estava procurando e eu estou despertando o interesse dela em ter aquilo. Então, na minha opinião, todas elas funcionam. Uhum. Se você usar Umas funcionam muito mal e outras muito bem. exatamente. E outra, ou Mas funciona. umas funcionam, ou umas funcionam muito mal para uns e muito bem para outros, né? Porque no caso de um cara que fez 10 milhões, que usa a estratégia da aula é gratuita, Pro online, pro digital. não pro digital, mas eu acho que Usa no físico também. no caso da Na aula escola de de música é no físico, né? Sim, então, tem assim, uma boa sinergia. a dança isso. com a música, inclusive, viu? É. Uma boa sinergia. Então, às vezes, Eu tenho mas eu concordo que teve um ponto muito, muito importante ali, cara. Qual é o momento que esse aluno tá? A dúvida dele é se ele é capaz de fazer ou se você não sabe. Porque depende do teu nível de autoridade também. Você pode conceder ou não uma aula gratuita. Depende do que você quer mostrar para essa pessoa. Você quer mostrar uma didática, um método diferenciado, inovador, que deixou ela em dúvida em saber se ela paga ou não paga? Talvez vá... Depende também de estrutura, porque o meu modelo, ele depende de estrutura. Ou seja, eu tenho um modelo de estrutura de atendimento de fazer a conversão acontecer. O dele, ele vai converter logo de início. O meu é um processo. Se Então. você não tem um processo pronto para isso, você vai dar muita aula de graça De e não vai graça. converter nada. Agora, o que eu vejo, na minha Entendeu? experiência como professor e como mentor de uma série de profissionais, é que esse profissional, ele marca a aula gratuita, ele vai lá dar aula de 1 hora, termina a aula e fala assim, então, a mensalidade é 150. E aí ele não usa nenhum gatilho, que eu concordo, que eu não dou aula. tem que ter um Não processo. sabe fazer uma aula experimental, primeiro, né? Ele não tem uma estrutura para isso, ele não sabe fazer um pitch, Não tem e uma ele oferta, né? não tem uma oferta interessante, Pra atraente. pessoa decidir logo. Isso, exatamente. Outra Então, coisa, a todo aula- esse a aula- processo... A aula inaugural, experimental, não pode ser a primeira aula de uma aula de turma. Ela tem que ter características diferenciadas em Exato. todo o processo. Ó, então, o que a gente poderia resumir, né? Mas eu tenho uma exceção depois para aula experimental. Tem um caso onde eu concordo, mas resumo. Não, pode fazer o teu. A exceção para... Só existe um caso onde eu concordo na aula experimental. É para uma turma já em andamento. Tipo assim, a turma tá lá com 5 meses em andamento. Aí realmente, aquela turma tá em 5 meses de andamento. E tem uma pessoa que diz que já dança e quer acompanhar a turma, ela faz uma aula experimental, paga. Gratuita, jamais. Paga. Ela paga antes. Porque também não é pagar depois não, tá, gente? Ah, eu vou fazer, no final eu pago. Paga antes, você passa o Pix, a pessoa paga, aí ela vai. É. Aí naquele dia, ela faz sentido, porque é um tipo de nível. Uhum. Mas na iniciação, do zero, a estratégia é péssima. Fazer uma Ó, pergunta. eu tenho- Comercialmente, é vantajoso para um professor, dono de uma escola, também dar aula particular? Depende do período. Se eu fosse... Ei, não, eu vou deixar o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Porque se isso Eu vou fizer dar outro parte horário. dos objetivos dele,
a aula gratuita experimental também pode ajudar ele a vender mais aulas particulares. Entendeu? Mas aqui tem um detalhe importante. O Cleiton fala uma coisa muito bacana. Que você poderia ganhar 10 vezes mais numa aula de grupo do que numa aula particular. Mas isso, eu acho que cabe um outro... outro Por podcast, quê? Vai abrir ó. de novo. Porque é o seguinte, nós precisamos ir para o encerramento, mas eu tenho uma pergunta final, Tá bom. que eu acho que é a mais importante para a gente deixar para quem está assistindo esse podcast. É exatamente quais as 3 coisas primárias, não principais, mas as primárias, que qualquer pessoa que queira usar o marketing digital para potencializar ou o seu negócio físico ou o seu negócio online. Quais são as 3 coisas que ele precisa começar fazendo, ou as principais ou as primárias, na opinião de vocês? Levando em consideração que esse cara pode ter uma escola, você pode criar um contexto. Ó, você que é profissional liberal, você deveria fazer isso, isso e isso. Essas 3 coisas dá o start, dá um início, assim. Então, A pode... primeira, eu diria, se diferenciar. E aí, se diferenciar não é difícil, porque não adianta só lançar um curso de tango, não adianta só ser professor de tango, aulas de tango. O que é que tem de diferente na tua didática? O que é que tem de diferente na tua metodologia? O que é que tem de diferente no que tu entrega? Porque se for só mais um curso, eu posso fazer aqui, posso fazer mais perto da minha casa, eu posso fazer naquela outra lá. Então, o que faz a pessoa atravessar a cidade para querer fazer aula com você é o segundo fator, é o teu parecer ser. Porque no marketing existe o ser e existe o parecer ser. O profissional ele pode ser um profissional excelente. Ele é excelente, ele é fantástico, ele dá uma aula incrível. Mas quando o cara entra na vitrine dele, que é o Instagram, não parece que ele é. Na verdade, parece que ele é o pior. Então, entende que se você não se vende bem, se o que aparece nas suas mídias sociais é um trabalho, desculpe, amador, artes criadas, às vezes por você mesmo, que nunca nem fez um curso de design na vida, e aí tá Esse tudo sou lá, eu, no passado. e aí tá tudo lá de uma forma Desorganizado. realmente sem profissionalismo, Feia. Então a pessoa, eu sou aluno, eu olho as tuas mídias sociais, o que é que eu vou pensar de ti? Eu vou pensar, esse professor não é bom, ou não deve ser bom, isso é inconsciente. Então, parecer ser é muito importante e se diferenciar. Quando você vai na internet, você tem que ser um pouco disruptivo. Se você vai dar, por exemplo, aula de forró, chegue lá e diga o que é que tem, o que é que você faz que é diferente dos outros. De repente é um diferencial, não, eu ensino forró pé de serra. Aqui a gente trabalha com forró raiz. E tudo bem, você não dá aula de eletrônica, você não dá aula de forró estilizado, você não dá aula de sertanejo, você se posicionou, que é um outro, talvez seja a terceira. Você escolheu se posicionar. Eu me posiciono e eu quero ser especialista nisso. As pessoas, elas querem fazer aula de dança com quem é especialista. Se você, Deus o livre, granjeiro, tiver um problema, sei lá, no fígado, você vai querer fazer uma cirurgia com um cirurgião geral? Não. Você vai Especialista querer- em fígado. Quem é o cara que já operou 300 fígados? É. Eu quero ser o 301. Você não vai querer fazer com o cirurgião geral. Então, entendendo isso, muda o seu jogo. Você já entra, não entra na caixinha de concorrer com todo mundo. Porque às vezes o profissional de dança, ele é muito generalista. Ele dá aula de tudo. Tá tudo bem você dar aula de tudo, tá tudo bem você dançar tudo. Mas escolha uma coisa para você ser lembrado. E só isso já muda o teu resultado bastante. Show! Quem é o próximo de vocês? 3 principais coisas. Cara, primeira coisa, é você entender que, embora seja uma arte, a dança não tem a ver com você profissional. Tem a ver com a pessoa que você quer atrair. Então não importa o quanto você dança, o quantas coisas incríveis você faça no palco, nos bailes da vida. Entender quem é a pessoa que está do outro lado e quais são os medos que ela tem, quais são as questões que a impede de dançar. Se você não entender isso, você vai ser mais um cara que vai colocar flyer, propaganda e vai chamar as pessoas e não vai chegar lá. Ao entender quem é a pessoa, isso muda também uma coisa que é importante no profissional da dança. É que antes de ser um dançarino, se ele tem uma escola de dança e quer ensinar alguém, ele tem que ser professor. E ser professor muda, porque ao dançar, você faz o que você quiser. Mas ser professor significa, eu vou ajudar para que uma pessoa sem a mesma experiência, sem a mesma capacidade ou capacitação que eu tive, consiga chegar perto de onde eu estou, pelo menos. Aí tem a ver com esse processo de você se refazer e falar assim, peraí, deixa eu baixar um pouquinho a bola e deixa eu mostrar para essa pessoa que é possível. Porque o maior problema das pessoas em relação à dança é que elas acham que não é possível. Se ela entender que é possível, tá feito já a segunda parte do trabalho. Por último, eu diria que você encontrar meios de mostrar isso muito mais do que fazer propaganda, vai ser um diferencial. E aí, para mim, tem a ver com conversas, tem a ver com não apenas dançar,
mas contar histórias. É engraçado que raramente eu entro numa aula e as pessoas contam histórias. Na companhia de tango que eu faço parte, é muito interessante, porque para cada detalhe, o Juliano, a Paula, eles contam de onde aquele ali se originou. E eles vão lá na década de 40. E eu começo a entender o contexto daquilo, como isso foi mudando ao longo dos anos e como isso se aplica a uma coisa que eu estou aprendendo hoje. Você entra na aula de forró, as pessoas sabem quem criou o forró, de onde vem, qual é a característica, os instrumentos. Quantos alunos vão para aula de forró, nunca viram uma zabumba, um triângulo, não sabe onde se apoiar na hora de dançar. Então, começar a trazer elementos que façam que a sua didática seja melhor, façam com que você seja um cara que as pessoas queiram aprender e não apenas apreciar. Apreciar é o momento palco, artista, aplausos, mas nem sempre esse lugar de palco, ele reverte, né, em situações onde você tem pessoas que queiram aprender com você e tem um resultado, né? Enfim, Top. são... Não, boa, bons. Léo, Vamos lá, 3 coisas. Primeira coisa, investir em conhecimento, sempre, nunca parar. Então a gente falou de marketing, falou um monte de coisa aqui. Estuda, Sim. né? Compra um curso, uma mentoria, aplica, né? Segunda coisa, planejar o mínimo suficiente e executar o máximo suficiente. Mas planejar, porque a gente vê muita gente executando. Eu já sou o contrário. Eu planejo demais e executo pouco. Então, planeja o mínimo suficiente, mas executa o máximo suficiente. Terceira coisa, invista em boas parcerias. É difícil. Ter pessoas que realmente estão do seu lado, que compram a sua batalha, mas existem essas pessoas. E essas pessoas elas vão vivenciar algumas coisas, vão ser provadas ali contigo, e você tem que passar o filtro mesmo. Tirar quem não agrega, colocar do teu lado quem agrega mesmo, quem realmente quer ter o sucesso junto contigo. Você tem que ganhar junto com as outras pessoas. Essas 3 coisas. caraca, mano, eu notei 9 aqui, sensacionais, que já E dá você, pra dar um Marcelo? estalo. Eu vou até pedir que eu deixe essas dicas em um outro momento, porque eu acho que as de vocês aqui resumem muito bem o que eu acredito. Eu acho que essas 9 aí já são bem importantes. Eu comungo com o que vocês falaram também. Eu acho que eu vou só ser mais repetidor, né? Acho que nós vamos ser mais repetidores. Sim. E a gente queria mais saber de vocês. A gente tá toda hora dando dicas aqui. Eu acho que era sugar de vocês. Mas, cara, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, né? Vou falar aqui, deixar a Lívia ir para as conclusões, dizer que foi muito top. Eu acho que esse podcast hoje, eu falei que ia ser épico e vai ser épico mesmo. As pessoas que tiverem com o coração aberto e o modo aprendedor ligado, vai transformar todos esses insights e essas discordâncias em grandes aprendizados e podem realmente, de fato, cara, mudar o jogo dessas pessoas, cara. Sim. Eu acho que o que a gente compartilhou aqui pode realmente fazer com que essas pessoas tenham outros resultados aí para sua vida. Não estou falando só de um negócio ou algo específico, não. Então, gratidão a vocês por isso. E aí eu passo minha palavra para minha parceira aqui para ela ir para essa parte de encerramento. Primeiramente, antes da gente encerrar, eu quero agradecer a Cult TV. CUT TV, uma palma aí para CUT TV. TV. Nosso Caraca, agradecimento. sensacional. Esse espaço maravilhoso está proporcionando todas essas discussões, todos esses momentos, todo esse compartilhamento de informação. Então, precisamos agradecer a Cult TV primeiramente, agradecer a cada um de vocês, Marcelo já agradecer ao Marcelo por essa parceria, né? A todos vocês que estão assistindo, curtindo, compartilhando, então deixem nos comentários, fala com a gente o que está achando, o que está sugira novos temas também. Então deixa a gente saber o que você está aí, qual o seu incômodo, o que você gostaria de aprender mais ou ouvir aqui também dentro desses estúdios. E já deixando o spoiler, o nosso próximo podcast vai ser sobre conteúdos para a internet, conteúdos de dança para a internet e como a gente vai monetizar esses conteúdos. Porque uma das coisas que as pessoas não entenderam é que você consegue sim monetizar aquele conteúdo que você está compartilhando, inclusive no Instagram. Se você não sabe, tá vindo aí um próximo passo no Instagram, que é deixar os conteúdos monetizados. Você vai poder ganhar para produzir conteúdo. Então, fica ligado nesse próximo podcast, que vai ser com a Ellen Portugal e com o meu super querido amigo Dom Danilo, que vai falar assim, vai trazer coisas incríveis para nós. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Palma para vocês. Até a próxima.